Fala, rapaziada, começando mais um Indigesto Podcast. Eu sou Rodrigo Caveiro e sejam muito bem-vindos a esse nosso 10º episódio. E hoje comigo aqui ele que é jornalista e escritor, Matheus Brum. Boa noite, Matheus. Fala, Rodrigo, beleza? Obrigado primeiro pelo convite, de estar aqui trocando ideia com você aqui no Indigesto. E vamos falar aí do que você quiser trocar ideia. Estão aí pronto para poder resenhar e que a galera que está acompanhando possa curtir também. Eu que agradeço a sua presença aí. Cara, vamos começar. Você é de Juiz de Fora mesmo? Nasceu aqui? Nascido e criado. Só teve um período que eu trabalhei no Espírito Santo. Eu fiquei de 2018, início de 2018 até o final de 2021 no Espírito Santo trabalhando. Aí depois eu falei assim, pô, voltar pra casa. Tá na hora de voltar pra casa. Aí desde então já vão aí mais de 2 anos já de volta. Mas você cresceu aqui? Estudou aqui em Juiz de Fora? Sim. Sou cria do Granbury, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre. Eu sou cria do Granbury, nascido e criado no Granbury. Aí... Você chegou a estudar lá no colégio? Não. Aí a gente veio de uma condição financeira difícil quando eu era criança, né? Aí, graças a Deus, as coisas foram melhorando ao longo do tempo. Eu sempre estudei escola pública, cara. Sou cria de escola pública, estudei no Duque de Caxias, escola estadual, do 1º ao 8º, né? Esse negócio de 2º ao 9º ano aí eu não gosto muito, não. Mas 1ª ou 8ª série. Estudei lá de 1ª ou 8ª série. E depois eu fui pro CTU, né? Pro IFE. Aí lá eu fiz o ensino médio integrado, né? Que era junto com o curso técnico, aí eu fiz informática. Saiu formado, né? Isso. Aí, pô, entrei com informática, não, vamos mexer com jogo e tal. Nossa senhora, quando começou as linguagens de programação, eu não entendia nada. Meus amigos me ajudaram a passar lá nas matérias do técnico. Eu falei, não, vamos pro plano B. E aí o plano B era comunicação, o plano B era jornalismo. Aí eu tentei, eu nunca pensei em fazer faculdade fora, porque... Porra, a gente tem um FJF aqui, sempre foi muito bem referendado. A faculdade de comunicação na época tinha sido eleita a melhor do país. Falei, cara, por que eu vou caçar coisa fora, gastar dinheiro pra caramba e tal? Aí tentei mesmo aqui na Facom, né? E aí eu passei, eu fiquei de 2013 até 2017 lá. Aí 2017, meados do ano, eu formei. Você fez mais alguma coisa acadêmica? E hoje eu faço mestrado, né? Nesse retorno que eu faço para Juiz de Fora, eu falei, cara, eu vou encarar esse mestrado aí, apesar de meus amigos das antigas da faculdade se surpreenderem quando eu falo que eu tô fazendo mestrado, porque durante as aulas eu era o cara que sempre, esse negócio de aula acadêmica aí, coisa chata pra caramba. Eu gostava muito. Mas aí, cara, depois que eu fiz o meu TCC, que virou meu livro, né, sobre a história do futebol de Juiz de Fora, eu falei, cara, essa parada aqui até que é maneira, velho. Pô, é divertido isso aí. Aí eu falei, cara, vou tentar, vou voltar, vou fazer esse mestrado. Aí eu fiz, né? Graças a Deus consegui passar. Aí eu sou orientado pela professora Cristina Mussi, que também é do Granbury, que, pô, tem uma carreira aí absurdamente gigante aqui na cidade. E estamos aí, né, com fé em Deus, segura na mão de Deus para terminar a dissertação agora em 2023, para depois tentar já o doutorado também. Eu tenho muita vontade de seguir nessa área acadêmica, sabe? E o seu ramo é o esportivo mesmo? Você vai nessa área? Na parte acadêmica ou na vida? Na parte acadêmica. Na parte acadêmica. Cara... E no seu trabalho também, assim, né? Cara, eu já fiz de tudo nessa vida de jornalismo, né, velho? Eu acho que... Isso eu falo muito... eu já tive a oportunidade de ir na universidade, dar aula. Eu fiz estágio de docência no 1º semestre. Tive essa experiência como, né, ajudante ali de professor. Também, às vezes, dar palestra. Vou, às vezes, dar alguma aula, chamado por algum professor para dar aula. Eu sempre falo isso muito com a rapaziada que tá começando, cara. Eu acho que, assim, é óbvio que a gente sempre vai ter um tema que agrada mais. Pode ser esporte, pode ser ciência, pode ser polícia, pode ser política, economia, enfim. A área é o que não falta na comunicação. Claro. Mas, assim, você tem que saber jogar nas 11, mano. Não tem jeito. Se você não sabe jogar nas 11 hoje, é muito difícil você achar um espaço no mercado, porque, principalmente no início de carreira, vai te exigir saber jogar nas 11, sabe? Então, eu fiz de tudo, assim, a área esportiva é uma área que eu sempre gostei a vida inteira, herdei a paixão do meu pai e tal, até hoje a gente vê jogo junto, assim, é meio que uma coisa que eu não abro mão, a gente ritual. Vê, o ritual de ver o jogo do Flamengo, e meu pai, a gente vê o jogo do Flamengo junto quase Flamengo sempre. Também. Meu pai é flamenguista. Ele te passou isso? Ele passou. Ele, assim, na verdade, meu pai virou e falou assim, olha só, Fluminense e Botafogo não pode. Ou Flamengo ou Vasco. O meu irmão virou vascaíno, meu irmão mais velho. E aí aí sobrou o Flamengo, sacou? Aí começamos a ver, inclusive, jogos de Flamengo e Vasco. Assim, o meu flamenguismo, ele nasce
no tricampeonato carioca de 2001, no gol do Pet. Sim. O gol do Pet ali foi uma coisa Aí que você virou Flamengo. Cara, a minha primeira lembrança de Flamengo é aquele jogo. Legal. Sacou? É aquele jogo. Eu tenho algumas outras lembranças, aí depois vem a lembrança do título da Copa dos Campeões de 2001, com o que também teve o gol do Pet também, contra o São Paulo. Aí a partir dali que eu já comecei a me entender como rubro-negro mesmo, assim, sabe? Antes era mais aquela coisa, assim, de falar que era, mas sem convicção nenhuma, assim, depois que eu passei a ter. Então, assim, o esporte sempre acompanhou muito minha trajetória. Fui um péssimo jogador de futebol, eu sou canhoto, cara, e aí é uma tristeza, porque... reza a lenda que o canhoto tem duas opções. Ou joga muito ou joga nada. É verdade. Eu fui pra área que joga nada. Uma tristeza, né? Mas é isso, cara. Então... Mas voltando ao jornalismo... então o esporte sempre foi. Então, no jornalismo, eu sempre tive muito foco com o esporte. Trabalhei aqui na Rádio CBN, na antiga Rádio Solar, na Rádio Cultura de Santos Dumont, na Rádio Catedral. Sempre trabalhei, sempre cobri Tupi, Tupinambás, né, que eram os times profissionais, mas depois, cara, principalmente quando eu fui pro Espírito Santo trabalhar com TV, e lá eu trabalhei em afiliados da Globo e da Record, legal. Ali eu fiz de tudo, cara. Então, assim, hoje assim, eu faço de tudo na comunicação. E na parte acadêmica, eu tento conciliar muito a parte de futebol, a parte esportiva, mas também a parte de memória, cara. A parte de memória é uma parada que eu estudo muito. História, memória. Minha área de pesquisa hoje basicamente é essa. O que eu sou aficionado é com essa parte de memória, de história, de compreensão da nossa construção mesmo, né? Então, o meu trabalho de mestrado é o trabalho da construção da imagem do treinador de futebol, como que o treinador de futebol é construído ao longo do tempo. E aí eu foco na seleção brasileira, porque, né, o mestrado ele tem uma limitação ainda enquanto a isso. Mas é muito isso, cara. Eu trabalho muito a construção das imagens, como que essas narrativas são construídas. Então, é algo que me dá um tesão do caralho, velho, estudar isso, assim, ler jornal, pesquisar jornal antigo. Meu trabalho de TCC, eu fiquei 2 meses lendo jornal todo dia no acervo municipal. Eu ia de manhã e de tarde. Eu ia de manhã, tipo, 8, meio-dia saía, ia em casa, almoçava, 2 horas, voltava, ficava até 5. Foram durante 2 meses fazendo isso todo santo dia, assim, de segunda a sexta-feira, religiosamente fazendo. Então, assim, isso é uma parada que eu gosto muito, sabe, de fazer. Óbvio, dá um trabalho do caralho também. Mas é maneiro, sabe? É uma parada que eu curto muito. Sim, eu ia passar pelo livro, né, cara? O livro você deve ter dado uma pesquisada boa pra poder ter feito ele. Né? Um cadinho, 2 meses, cara. Religiosamente saindo de casa, 8 horas da manhã, saía meio-dia do acervo municipal. Acervo municipal, pra quem não sabe, fica do lado do antigo Sayonara. Sayonara todo mundo sabe onde que é, né? Mas ele fica do lado ali. Já ali, não existe mais. Já não existe mais, o saudoso. Mas aí do lado ali, perto ali da entrada do Vitorino. Na época eu morava no Grambre, então era fácil, né? Você ia a pé mesmo. Então eu fiquei 2 meses, cara, religiosamente indo lá. O acervo é público, o acervo é aberto. E o meu foco, e eu estudei o Diário Mercantil, que é tipo a Tribuna de Minas da década de 60, 70, 80, assim. Era o principal jornal impresso. Sim. E aí eu estudei o Diário Mercantil, que era o maior na época. Tinha outros jornais que corriam na cidade, mas não tinham a abrangência do Diário Mercantil. Por isso que eu traço esse paralelo com a Tribuna. E aí eu estudei, cara, religiosamente, todos os recortes de jornal, lendo, estudando, assim, fora o que você tinha que ler em casa, né, de bibliografia, livro, enfim, o artigo, essas coisas todas. Então foram 2 meses, cara, foram 2 meses para fazer essa pesquisa e escrever o trabalho, assim. Foi um trabalho até em tempo recorde, mas por conta disso, eu dediquei a minha vida. Eu parei tudo que eu fazia, assim. Eu não... Só não parei com a cervejinha, mas não tem jeito. Mas de resto... Não dá, né? Não dá. Mas de resto, irmão, parei com tudo. Larguei estágio, larguei freela, larguei trabalho. E eu fiz, né, já vislumbrando isso, já tinha feito já tinha segurado financeiramente para passar esse período sem receber nada. Para conseguir aguentar esse período, né? E aí eu entreguei o TCC em agosto de 2019. Agosto de 2017. Do TCC? É a mesma coisa, basicamente. Eu não mudei nada. Ele é o que eu apresentei no TCC, é o livro. Aí o TCC eu apresento em agosto de 17 e o livro eu lanço em dezembro de 19. Dei uma cagada, que foi 3 meses antes da pandemia, né? Se tivesse segurado mais um pouquinho, não teria lançado, né? Quer dizer, ia lançar, mas talvez ano passado, né? Porque, né, quando as coisas começaram a melhorar. Mas aí eu lancei. E eu já morava no Espírito Santo quando eu lancei. Então eu vim aqui pra lançar. Cara, foi uma loucura, assim.
porra, organizar, chamar as pessoas, conseguir, graças a Deus, o então vereador, o Wanderson Castelar, que eu devo muito, ele ficou sabendo do livro, ele se providenciou. É uma editora ou você entrou com alguma... Não, é uma editora, eu fiz tudo autoral, O Castelar, na época, ele é vereador, ele conseguiu que eu utilizasse o espaço da Câmara para poder lançar o livro, entendeu? Entendi. Porque, região central, né, cara, facilita para todo mundo, claro, né? A Câmara tem sua acessibilidade. Por quê? Porque, cara, eu tive muito prazer, assim, de receber jogadores do time de 66 do Tupi, né? É mesmo? Você conversou com os caras? Cara, conversei. O meu trabalho eu não converso, tipo, o meu trabalho é totalmente com um jornal. Sim. Né? Eu não faço entrevista, eu só faço uma entrevista com o Maurício Menezes, que é antigo radialista, danadinho, que ele transmitiu os jogos de 66 para uma rádio aqui de Juiz de Fora. E aí eu entrevistei ele para uma coisa muito específica, não foi nem para... Não ajuda a enumerar, a história mesmo eu conto através dos jornais. Mas, porra, foi muito bom, cara. 4 jogadores foram lá, sabe? Foi o... No lançamento? No lançamento, pô, cara. massa, foi o Murilo, o Manuel, o Mauro e também teve o Joel, cara. Foi muito gostoso, assim, ter eles comigo lá no dia, sabe? E... Joel não, desculpa, foi o Dario. O Joel era mais um que tava vivo, mas eu consegui fazer contato com ele, mas ele mora, tipo, numa roça, assim, depois de Filgueiras, aí ficava muito difícil pra ele ir. Mas, cara, foi o Manuel Murilo, o Dário e o Mauro. Cara, o Mauro, a família do Mauro, ele mora aqui em Vila Velha, ele veio de Vila Velha pra cá, tá ligado? Pra poder participar. E aí, cara, eu lembro muito que no final do lançamento, aquela loucura, né, porra, primeira vez que você faz, você não sabe, pô, minha mãe, meus pais me ajudando pra caramba, minha ex-companheira também na época, a Brenda, também ajudando pra caramba a organizar tudo, ela veio comigo de Vitória também pra me ajudar, aquela loucura toda. E aí eu lembro que no final, cara, o neto do Dario chegou pra conversar comigo e falou assim, pô, Matheus, cara, eu só tenho que te agradecer. Eu falei, que é isso, cara? Por quê? Ele falou assim, cara, eu nunca vi meu avô tão feliz. Pô, que massa, hein, cara? Sabe? Porque, cara, são pessoas que fizeram tanto e eles não têm reconhecimento, cara. Então isso dói muito pra essa geração. Claro. É abandonado mesmo, cara. O pessoal dói nem muito, conhece, né? Dói muito pra essa geração, principalmente essa geração de 66, assim, que fez tanto pelo clube, que sempre é reverenciado, mas o clube nunca fez nada por eles, né? E assim, e esse processo, cara, ele é um processo muito dificultoso, porque quando eu entrava em contato com família, cara, tinha família que me rechaçava. Não vou falar de qual jogador. Mas, cara, tinha família de jogador que me rechaçava. Falou, cara, eu não quero saber de Tupi. Tupi, pra nossa família, o Tupi foi a pior coisa que aconteceu. Ficou triste com o clube, sabe, cara? Então, assim, é muito complexo, porque você vê que tem um processo de mágoa muito grande, sabe? Das pessoas que fizeram a história do clube. E isso é uma culpa do clube, porque é o clube que não sabe reverenciar essas pessoas, né? Então, assim, cara, foi muito gostoso poder ter tido, pô, a família do Geraldo Magela Tavares foi, cara, a família do Toledinho, principalmente o Paulo Henrique Toledo, que, pô, é um cara espetacular, que o que ele preserva da memória do pai dele é um negócio, assim, sabe, é bonito de ver o orgulho que ele tem de falar do pai, sabe, ele também esteve lá. Sim. Então, cara, são coisas que, sabe, fazem valer a pena, assim, sabe? Foi um processo de produção autoral, eu paguei tudo, eu gastei com a livraria, com a editora, quer dizer. É isso que eu ia te perguntar, porque correria pra lançar as coisas. Correria pra caralho, cara. Gastei uma grana, mas eu falei assim, mas recuperei, graças a Deus eu recuperei o dinheiro. Você conseguiu vendendo o livro mesmo? Sim. Vendeu legal? Pô, que massa, hein, cara? Cara, foram 150 cópias que eu fiz inicialmente, vendi, cara, graças a Deus eu vendi tudo, velho. Eu vendi tudo, não só no lançamento, mas antes também, sabe? Aí depois eu fiz mais 100 cópias. Aí essas 100 cópias, hoje eu tenho ela guardada justamente, pô, pra trazer, quando tem alguma entrevista, levar, alguém que pede, vendo. Porque acaba que, como é livraria, editora, quer dizer, pequena, você não coloca em livraria, né, cara? Acaba ficando... E fica muito caro, por exemplo, se eu levar esse livro, eu vendo ele a 45. Se eu levar ele pra qualquer livraria, cara, quem for vender vai querer tirar uma margem de lucro. Então esse livro sai a R$70. Eu sei que ninguém vai comprar esse livro a 70, entendeu? Então, assim, aí eu falei... Tem uma outra forma de distribuição. Além de lançar, correr... Sim, aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou deixar esses livros comigo mesmo. Até porque eu acho que é uma coisa mais intimista também, é legal, você vai, você conversa, você troca ideia, então às vezes a pessoa vai lá em casa pegar o livro, aí ficamos 20, 30 minutos conversando sobre. Eu gosto muito desse contato, sabe? Eu acho que essa vida de pesquisador também tem essa troca, sabe? E então, assim, foi uma correria do cão na época, mas, cara, o resultado, ele foi um resultado muito
Foi um resultado muito gostoso, sabe? É aquela coisa, assim, quando você termina, você fala assim, porra, valeu a pena, sabe? Faria Ganhei tudo de dinheiro, novo. mas realizou, né, cara? Cara, ganha um pouquinho. Não vou falar que não ganhou também, não, porque Sim. aí eu vou também mentir. Mas é isso, também não é uma parada assim que eu sobrevivo disso, sabe? Claro. Mas no 0-0 você fica. Mas, cara, eu acho que assim, não só você deixar uma coisa eternizada, porque isso aqui vai ficar pra sempre, e qualquer pessoa. E eu falo que é muito a questão do legado, sabe, mano? Não se pesquisa o futebol de Juiz de Fora sem falar de mim, sacou? Legal, cara. Isso é maneiro. Então, Sim. assim, qualquer um que for estudar sobre Tupi, qualquer um que foi estudar sobre esporte, Reconhecimento é vai foda ter que passar também, por né? mim. Entendeu? Então, Uhum. assim, isso aí é uma coisa que já tá posta. Não é Matheus. Não, é porque isso. Porque esse trabalho que eu fiz, ninguém fez. Esse é um trabalho que ele é único. Ele é um trabalho autoral do início ao fim. Porque o que você tinha de histórias, tanto do Tupi Fantasma do Mineirão de 66, quanto do Esporte Campeão Centenário de 1950, eram, sabe, 3 parágrafos, era meio lenda urbana. Você não tinha ninguém que de fato contasse a história. Que falasse mesmo, né? Alguém que reunisse, que compilasse. Pode ter muito mais coisa. Pode ter alguém que vai pesquisar outros jornais, que vai encontrar muito mais coisa. Mas ele vai ter que passar por mim para entender. Porque o diário mercantil desse caso, não é só eu tenho. A pessoa pode chegar lá e pesquisar, mas vai ser meio que plágio, porque eu já fiz esse trabalho, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito essa questão, sabe, velho? É você saber que você, de alguma maneira, pequeno ou grande, você contribuiu para que essa história ela ficasse, sabe? Para que essa história ela se tornasse uma pública. História da cidade, né, cara? Faz isso. parte da cidade, né? É isso. Eu ia falar pra você contar um pouquinho, não contar tudo, senão o pessoal não compra o livro. Mas você Pelo amor de Deus, compra o livro. Do Tupi Fantasma do Mineirão e depois do Esporte Campeão do Centenário. Cara, Tupi Fantasma do Mineirão, vamos lá. 1966, na época, pra gente contextualizar, o Campeonato Mineiro não era como a gente conhece hoje, sabe? Na época, os campeonatos, eles eram divididos em região. Pô, Minas Grande pra cacete. Hoje já é difícil, quando o Tupi hoje, né? pô, vai jogar lá em Uberlândia e tal, pô, longe pra peste, uma logística horrível pra poder conseguir viabilizar, né? Então, você transporta isso pra 66. Era pior ainda, né? Então, o que que acontecia? O campeonato, ele não existiu o Campeonato Mineiro unificado. Então, esse negócio assim, o Cruzeiro é campeão de 1910... Cara, é porque só jogava o time de Belo Horizonte, entendeu? Eles não jogavam com o time daqui, ou com o time do sul de Minas, não jogavam, entendeu? Então, assim, só que aí o que acontece? Como eles são da capital, quando unificou o Campeonato Mineiro, colocaram que todos os campeões belo-horizontinos eram campeões mineiros. Entendi. Mas não tinha. A regra na época era que o campeão de Juiz de Fora tinha que jogar com o campeão de Belo Horizonte e com campeão de... Agora eu não sei se é Teófilo Otoni, mas eu sei que eram tipo como se fosse 3 regionais. E aí o campeão mineiro sairia dessa disputa. Só que os times de Belo Horizonte nunca quiseram fazer isso. A Federação Mineira passava a mão e meio que o time que ganhava o Campeonato Belo Horizontino se transformava no campeão mineiro. Então era assim que funcionava. Então aqui em Juiz de Fora você tinha o campeonato citadino, que era o campeonato da cidade, que teve várias nomenclaturas ao longo da sua existência, mas basicamente reunia os times de Juiz de Fora, Tupi Sport, Tupinambás, alguns times que existiram, Renato Dias, Volante, que eram times de Juiz de Fora, mas que tiveram vida curta, Industrial Mineira, que era da fábrica industrial, do Bernardo Mascarenhas e tal, mas times que tiveram vida curta. Sim. E pegava times da região. Então você tinha times de Barbacena, time de Santos Dumont, time de Barroso, da área. São João do Rei, essa galera, Leopoldina, esses times jogavam aqui. E aí, em 1966, era nesse modelo. O campeão de 65 termina em 66, porque a final de 65 era Tupi e Olympique de Barbacena, aí tem um quebra-pau do caramba num dos jogos, remarca e vai para 66. Aí o Tupi ganha do Olympique e se sagra campeão. A diretoria do Tupi, para homenagear os atletas e conseguir um capilé para pagar o bicho, porque não tinha dinheiro, o que eles fizeram? Eles trouxeram o Cruzeiro para cá. O Cruzeiro de 66 foi o time que foi campeão brasileiro, ganhou a Taça Brasil do Santos de Pelé. Eita. Então esse time vem para cá. E o time que joga... Tem alguns cruzeirenses, para tentar diminuir, principalmente o povo lá de BH, o povo lá da Roça Grande. Esse povo tenta diminuir o Tupi. Eles começam a falar que, mas o time de 66 que veio jogar aqui não era o time que foi campeão brasileiro. Mentira. Dos 11 que jogaram aqui contra o Tupi, 8
eram titulares nas partidas que venceram do Santos. Então, pô, se isso não é a base do time, eu não sei mais o que é, né? Então, eles vieram aqui, o Tupi ganha, no Salles de Oliveira. Sim. Aí, o Tupi ganha no Salles de Oliveira, aquilo vira assunto estadual. E aí, o Tupi começa a ser convidado para ir até Belo Horizonte jogar contra os rivais do Cruzeiro. Porque aí era aquilo, o Atlético e o América queriam jogar com o Tupi para ganhar, para poder falar que era melhor, porque o Cruzeiro tinha perdido. Sim. Então tinha essa rivalidade. Então o Tupi vai, ele é convidado, e aí ele vai jogar contra... Primeiro o Atlético Mineiro convida. Aí o Tupi vai e ganha do Atlético. 2-1, lá no Mineirão. E nessa aí... época o Atlético tinha um timaço também. Tinha muito dinheiro, né? Era uma outra... já era uma estrutura meio próxima, assim, né? A discrepância já era um tanto quanto próximo que a gente já tem hoje. Só que o adendo é que o seguinte, o Mineirão tinha sido inaugurado em 65. Tinha cerca de menos de um ano que o Mineirão tava aberto. E aí o Tupi é o primeiro time da capital, primeiro time do interior a ganhar no Mineirão de um time da capital. Então você também tem esse aspecto simbólico. Aí o Tupi ganha do Atlético, volta para Juiz de Fora. O América chama o Tupi para jogar. Volta lá de novo. Volta lá para Belo Horizonte e ganha do América também. Você tem o resultado dessas partidas? Tá tudo aqui. O do Atlético foi 2-1. O Tupi ganha daqui do Cruzeiro, acho que de 3-2. Depois ele ganha a primeira partida do Atlético de 2-1. Agora, as outras duas vitórias contra o América e o Cruzeiro, eu não lembro de cabeça. Aí ele joga contra o América. O América vai, pum, o Tupi ganha. Aí o Tupi volta para Juiz de Fora. Aí eles organizam um pentagonal. O América e tal organiza o pentagonal. O pentagonal era Tupi, Cruzeiro, América, Botafogo e Palmeiras. O Tupi vai para jogar, para disputar esse pentagonal. Esse pentagonal, ele é um negócio meio estranho, porque o Tupi não joga com todo mundo. Ele não joga com Palmeiras, por exemplo, e o jornal não explica por que ele não joga. É um negócio meio estranho. Mas ele vai e joga mais uma partida contra o Cruzeiro. Pimba, ganha de novo. Eita. Ganha do Cruzeiro de novo. Aí, na última partida do pentagonal, que meio que valia o título, o Tupi perde 4-0 da América. Aí acaba. aí acaba a saga, entendeu? Fantasma do Mineirão aí acabou. Ali, né? Aí tem o porquê do nome Fantasma do Mineirão, que aí é o grande spoiler que eu não conto. E esse time, depois, quando o Tupi toma de 4-0, o Tupi volta e recebe uma carta da CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, que é como se fosse a CBF hoje, convidando o Tupi para treinar com a seleção brasileira. Que a seleção brasileira estava fazendo preparativo para a Copa de 66 e, se eu não me engano, o técnico era o Aimoré Moreira. Agora eu não posso estar falando besteira, mas o técnico da seleção, ele olhou para o time do Tupi e falou assim, olha, eles jogam parecido com o time europeu. Porque, além de Fantasma do Mineirão, também o time também era conhecido como Ferrolho e Carijó, porque ele era muito bem defensivamente. E aí era mortal no contra-ataque, que era Toledinho aberto na esquerda, o João Pires aberto na direita e o Eurico como centroavante. Então era um time que a comissão técnica da seleção falou, pô, esses caras jogam meio que no padrão europeu. Então vamos chamar esses caras aqui pra gente poder jogar com eles, pra gente se preparar pra Copa da Inglaterra. E aí o Tupi vai e faz 2 amistosos com a seleção brasileira. Um amistoso em Caxambu, um amistoso em Três Rios. Nos dois perde de 3-1. Mas aí tem a lendária foto do Toledinho marcando Pelé. Poxa, entendeu? Legal, cara. Aí tem essas histórias. Nunca vi, não. Tem a foto do Toledinho marcando Pelé. Aí tem esses dois. Aí os dois jogos terminaram 3-1 para a seleção brasileira. Assim, a seleção brasileira jogava um tempo com o time principal, o segundo tempo com o time, como se fosse tipo o time B, né? Aí foi isso. Aí essa história, só que o Tupi volta cheio de moral e tal, mas depois não ganha nada no ano. É como se fosse aquela magia do Fifth Street. Você junta ali e joga, pum, só que depois não ganhou nada. Aí tanto que os jornais falavam assim, mano, o que tá acontecendo com o Tupi? Cadê aquele time? Tipo, o time começou a perder e tal, sacou? E aí o Tupi não consegue, depois o time não encaixa, não dá andamento. E, cara, era um ponto que era muito importante de virada, e aí você vê nos jornais um nacionalismo, vamos colocar assim, mas a nível local mesmo, sabe? Uma coisa muito efusiva, cara. Eu acho que era uma... 66, e aí é uma coisa que eu até tenho tentado refletir, mas eu não tenho tanto material pra isso, mas eu acho que
66 foi meio que uma resposta histórica de Juiz de Fora para Belo Horizonte, né? Dessa rivalidade, Juiz de Fora. Hoje o dia já acabou muito, né? Apesar de eu gostar muito de brincar, vou para Belo Horizonte, chamo de Roça Grande, chamo meus amigos Belo Horizontinho de Roça Grandense e tal. Eu gosto muito dessa brincadeira sadia, obviamente. Mas na época ainda havia uma mágoa muito grande de Juiz de Fora com Belo Horizonte. E havia um desprezo muito grande de Belo Horizonte com Juiz de Fora pelas questões da capital, né? Mas essa mágoa era pelo desprezo? A mágoa era porque era para Juiz de Fora ser a capital de Minas. Ah, é? É. Isso eu não sabia. No final do século XIX, quando o Ouro Preto perde o protagonismo, Juiz de Fora se candidata para ser uma das cidades a ser capital. Só que Juiz de Fora meio que rola uma votação na Assembleia. Também é uma história muito, assim, pouco contada também. Uma coisa que eu até tenho vontade de me debruçar mais sobre. Mas meio que a Assembleia, na época, a Assembleia Legislativa... Agora eu só tenho uma dúvida se já era na República ou se era no final do Império. Porque foi logo ali na última década do século XIX. Você tem um voto na Assembleia para definir qual era a nova capital. Ouro Preto já estava perdendo protagonismo econômico, porque o ciclo do ouro já estava no final, e você tinha outras cidades que estavam crescendo. E Juiz de Fora era a principal economia de Minas naquela época. Já estava começando um processo de industrialização por aqui. Então havia um forte lobby para que Juiz de Fora se tornasse a capital de Minas, até porque era próximo do Rio. Sim. Você já tinha a construção da Estrada União Indústria. Então, assim, Rio, capital do país e tudo mais. Só que aí na votação eles escolhem construir uma nova cidade, em Curral del Rei, que virou, né, que se tornou Belo Horizonte. Então havia uma mágoa muito grande, porque a partir do momento que Belo Horizonte se constrói, os recursos eles vão todos para lá. O recurso estadual ele é voltado para a construção da capital. E aí, Juiz de Fora, nesse processo, ele ainda consegue se manter como principal economia até mais ou menos a década de 1930. Depois de 1930, com crise de 29, Segunda Guerra Mundial, Juiz de Fora começa a perder o protagonismo. Essas indústrias que a cidade tinha, já algumas vão fechando as portas, já não conseguem mais manter a pujança que tinha, e Belo Horizonte começa a assumir como a principal economia do estado, entendeu? E Juiz de Fora, e até hoje, isso a gente pode saber, cara, qual foi o último grande investimento do governo de Minas em Juiz de Fora? Independente de partido. Vamos pegar aí Aécio, Anastasia, Pimentel, Zema. Não tem, cara. Eu não lembro. A gente não lembra. Não tem. Então, assim, Juiz de Fora sempre foi marginalizada em relação a Belo Horizonte. Entendeu? Então, assim, em 66, essa mágoa ela era ainda muito fresca. Viva, né? Era muito fresca, porque a gente está falando de um processo que tinha começado há 20, 30 anos. Então, assim, os jornais encarnavam muito isso. Então, em determinado momento na cobertura, as vitórias do Tupi eram umas vitórias de Juiz de Fora. Revanche de Juiz de Fora contra Exato. Eu chamo de resposta histórica. Então, assim, já não era mais o Tupi, era Juiz de Fora. O Tupi era meio que assim, aquele slogan da Globo, assim, o Fluminense é o Brasil no Mundial. Era mais ou menos isso, entendeu? O Tupi é Juiz de Fora contra Belo Horizonte, entendeu? Não tinha mais a distinção do clube. Não era mais assim. Você podia ser Baeta, você podia ser Sport. Mas era Juiz de Fora. O Tupi, dentro desses jogos, ele se tornou Juiz de Fora, sabe? E aí, cara, é muito legal você ver isso, entendeu? Você vê isso. E aí você vê a efusividade, aí você vê os jornais começando a brigar para querer que... Aí entra aquela história que eu falei. O campeão mineiro, ele deveria ser nessas disputas de BH com Juiz de Fora e mais uma terceira cidade, que eu não lembro qual que é. E aí, não só o campeão mineiro, mas o representante de Minas para a disputa dos torneios nacionais, que no caso era a Taça Brasil, também tinha que ser o campeão mineiro. Só que o campeão de BH, né? Sim, só que a federação não fazia essa disputa. Era sempre o campeão Belo Horizontino, representava Minas na Taça Brasil. E aí os jornais de fora começam a falar, não... A gente quer que o Tupi disputa. A gente quer que o Tupi jogue com o campeão Belo Horizontino pra ser o representante da Taça Brasil. Eu falei que eu já vou entrar com o pedido. Agora que tá com esse negócio aí de entrar na CBF pra virar campeão, igual o Atlético fez, eu vou falar que o Tupi é o campeão moral de 66. Porque nós ganhamos do Cruzeiro, pô. Se nós ganhamos do Cruzeiro aqui em 66, nós ganhávamos do Santos do Pelé também. Ou não. Mas, pô, o Tupi é campeão moral de 66. Sim. Assim, brincadeiras à parte. Mineiro, né? Não, Mineiro bateu com certeza. Nos 3, pô. Bateu nos 3 no Mineirão, jogou fora de casa. E quando jogou aqui, ganhou também. Então, assim, cara, é muito
é muito legal ver isso, sabe? E aí, voltando ao porquê dos caras são magoados, porque esses caras sabiam, né? Quem viveu sabe o quanto que aquilo representou. E eles não serem valorizados pelo clube, consequentemente pela cidade, que o Juiz de Fora, infelizmente, tem isso, ele não valoriza os filhos da terra, eu acho que traz muita mágoa pra esses caras, sabe? É foda, né, bicho? Assim, falando, né? Os caras que fizeram tanto pela cidade mesmo, né? Igual você falou. O Tupi encampou a cidade nessa parada, né? Aí eu ia te falar, você ainda cobra o Tupi? Você ainda... Sim, estamos acompanhando. O Tupi a gente está acompanhando, né? Nos dias de hoje, como é que tá? O que você vê pro futuro do Tupi? Conta pra gente. Cara, tem o lado torcedor e o lado jornalista, né? Eu falo que são dois lados antagônicos. O torcedor é o que sempre vai acreditar, né? Que sempre vai achar que a coisa vai dar bom. Né? Igual você achava que o Fluminense ia ganhar o Mundial. É o lado torcedor, por um tempinho eu achei, mas depois eu vi que não... mas o lado torcedor é isso. Eu brinco Verdade. que a gente tem a licença poética de sonhar. Claro. Né? Mas o lado jornalista tem uma preocupação muito grande, né, cara? O clube hoje, ele passa por um processo de desmanche. O processo de sucateamento do Tupi e dos outros clubes de Juiz de Fora é um projeto. Não foi o acaso. Foi um projeto de destruir os clubes. Não só destruir os clubes, como transformar os clubes em propriedades privadas, de uma ou duas ou mais famílias, ou um grupo de pessoas ali. Isso é projeto. Isso aí não foi um acaso. Então, o que acontece com o Tupi hoje é um projeto. Ele foi projetado e, infelizmente, quem projetou se deu muito bem nisso. Conseguiu o que queria. Então, a preocupação com o Tupi hoje, cara, é... A gente não tem acesso à transparência do clube. A gente não sabe quanto que o clube deve. Se entra dinheiro, se não entra dinheiro. A gente não tem noção do patrimônio. O que é o patrimônio do Tupi? A gente não sabe. Mas isso não tem que ser público, sim? Cara, geralmente teria que ser. Deveria ser. Só que aqui, os caras usam o argumento de que os clubes, eles são propriedade privada. E por serem propriedade privada, né, não há necessidade de transparência. Só que, cara, é tão louco isso, porque se você pega os grandes clubes do Brasil, todos têm um portal de transparência. Todos têm balancetes financeiros sendo divulgados isso trimestralmente. muito, né? Quando não tinha, os caras faziam o que queriam, né? Então, assim, e é a mesma coisa com as grandes empresas, cara. Toda grande empresa, principalmente as empresas de capital aberto, todas eles têm que apresentar balancete financeiro. Todas. Você descobriu o rombo na Americanas também por conta disso, porque você tem que divulgar o balancete. E aí aqui você fica preso nessa de que não, aqui é iniciativa, não, porque aqui é iniciativa privada, não precisa. Cara, não é assim que funciona. Porque ninguém, cara, bota dinheiro em alguma coisa se você não sabe o que vai acontecer. Eu não sou contra, por exemplo, a prefeitura ajudar os clubes. Por exemplo, a Cesama está ajudando o JF Vôlei, que é um projeto muito bacana, tomara que dê bom, estive no ginásio, conseguiu o acesso da Superliga C para a Superliga B, começa a jogar agora em janeiro. Vou estar lá no ginásio também. Maneiro. Mas, cara, a gente não sabe o que o dinheiro da prefeitura... Quando a prefeitura bancava, né, ajudava como patrocinador os clubes, a gente não sabia por que esse dinheiro era usado. Esse dinheiro era usado para quê? Para pagar jogador? Para fazer viagem? Para melhorar a estrutura interna? A gente não sabia. Balanço. Não, a gente não sabia. Passava para vocês o balanço, né? Ficava interno. Exatamente. E aí eu te pergunto, e aí? O dinheiro é nosso, do contribuinte, de Juiz Forano. Claro. Como que isso está retornando para a cidade? Não está retornando. Qual que é a contrapartida social? O que os clubes fazem de contrapartida para poder ter acesso? Eles abrem lá para a periferia, para os moleques da periferia jogar bola? Eles fazem uma seletiva, eles chamam a molecada de Juiz de Fora que, vamos fazer uma seletiva aqui sem cobrar nada. Não tem, cara. Então aí eu sou contra. Se você não sabe para onde o dinheiro tá indo, eu sou totalmente contra. Entendeu? Por quê? Porque o clube não tá levando... Ele leva o nome da cidade até um certo ponto. Porque quando começa a vir as notícias negativas... Aí quando vem as notícias negativas, é péssimo pra cidade também, né? Igual o Tupi teve presidente preso, enfim, Tupinambás teve escândalo de corrupção investigado pelo Ministério Público. Então assim, cara, são determinadas coisas que a gente vai vendo que, sabe, a gente vai ficando meio desanimado. Por isso que eu falo, tem um lado torcedor e um lado jornalista. Ok, tá passando por um processo de reestruturação agora, tá chegando gente nova, mas é aquilo. O principal problema o clube ainda é fechado. O clube ainda é fechado. Você não consegue entrar no clube para ajudar. Você não consegue entrar no clube para poder tentar desenvolver um trabalho lá dentro. É tudo muito fechado entre as pessoas que eles querem.
sabe? E aí isso já começa a refletir. A cidade já não começa mais a olhar para o clube como uma marca que, de fato, vai trazer felicidade para a cidade, sabe? Tem aquela preocupação. Às vezes eu saio com a camisa do Tupi, todo mundo pergunta, o Tupi como é que tá e tal. Mas, assim, não tem, sabe? A paixão, o carinho, essas coisas todas, elas não existem mais, sabe? Não tem. Eu acho que Se perdeu um pouco, né? Entendeu? Se perdeu. E aí eu não vejo o clube com esforços para tentar resolver. Sabe? Então fica parecendo que é meio que aquele jogo de compadre ali. Chama um que é amigo do outro pra ser no cargo tal, papapá. Um vaso, né? Não tem e jeito. a coisa não... sai dali, né? E a coisa não avança, né, cara? Então vamos ver. A gente tem expectativa de 2024. A coisa ser melhor, né? Tá chegando gente nova. O Benjani Júnior, que é vereador, assumiu como diretor de futebol. O rapaz, o Bruno, eu tenho uma dificuldade de nome de falar o sobrenome dele, que é difícil, mas o Bruno, que é da Ultra Seguros e é o dono do time Fut7, que tem dado certo. Também é como vice-presidente de futebol. Agora eles trouxeram um rapaz de fora que estava no Espartano, de Rodeiro, que fez um trabalho muito bacana no Espartano, para ser também gerente de futebol. Então, assim, você vê figuras pelo menos novas, né? E assim, um cara que é empresário, como o Bruno, o Benjani Júnior, que é o cara da política, mas que também tem ligação empresarial, e esse rapaz, se eu não me engano, o Marcelo, que tá vindo de fora, que também já tem experiência com futebol. Tudo bem que futebol é amador, mas ele tem uma experiência com futebol, de montar, né? De fazer a cidade abraçar a ideia do time. Então, assim, tem uma expectativa de que pode ser melhor, sabe? Tem um processo de SAF aí, de tentar transformar o Tupi numa SAF. Tem isso? Eu não sabia. Tem um processo aí de tentar, mas, enfim, é muita burocracia também, né? Então, cara, tem processos acontecendo, mas, assim, a gente que já viu muita gente passar pelo clube e sempre com o mesmo discurso, agora vai, agora vai, agora vai, já não acredita você já tanto, não acredita tanto, né? O lado torcedor acredita que vai dar certo, mas o lado jornalista sempre tem aquele pé atrás, sabe? Mas parece que eles estão pelo menos tentando, né? Tentando renovar. É isso, eu fio a minha fé nisso, de que realmente há uma tentativa de resolver as coisas. Agora, se vai acontecer ou não, irmão, aí o futebol é imprevisível, né? Então a gente tem que ver como é que vai acontecer, fiscalizar, ficar em cima. Mas, assim, a gente espera, né? Já são 5 anos na segunda divisão do Campeonato Mineiro, né? Então tem que subir, cara, porque ficar na segunda divisão do Mineiro é um ostracismo, porque você não tem verba de televisão, você não tem ajuda da federação, você não tem ajuda de nada, cara. E a marca só vai ficando deteriorada, né? Então o valor da marca só vai diminuindo. Verdade. Então assim, eu tenho conversado que, cara, esse ano, né, 2024, tem que subir, velho. Irmão, não sei como, com gol de mão, roubado, com torcida invadindo, meu irmão, não sei, cara. Tem que subir esse ano, cara. Se o Tupi não subir esse ano, eu acho que o bagulho vai começar a ficar difícil. Pois é, eu ia te falar de um outro que hoje nem existe como time mais, né? O Sport, que tá no livro também. O Sport hoje tem um trabalho de base muito bom, né? Virou clube time social. Profissional, que eu disse. Né? Muitos anos já. Mas o Sport virou base, né? Tem uma base muito forte, né? Conquista título e tal. E virou clube social, né, cara? O Sport hoje ele é um clube ativo, que é diferente do Tupinambás, que não tem praticamente mais clube social, né? Então o Sport ele ainda sobrevive sede, isso. Né? O Tupinambás acabou com a sede, vendeu, né, parte do... São 23 mil metros quadrados ali, 19 mil foram vendidos. Aí vai ter o supermercado Açaí ali. Aí dessas 4 mil que vai ficar, vai ser construída uma pequena sede social. Mas, assim, irrisório perto do tamanho que o Tupinambás já teve, né? Treinei muito ali quando eu era moleque. Então, era imenso aquilo ali, pô. Pois é. A estrutura do Tupinambás era muito grande, né, cara? Foi um clube que chegou a ter dezenas de milhares de sócios, né? No auge do clube, né? Então, assim, acaba que o Sport hoje dos clubes de futebol é o único clube hoje que tem uma estrutura social, pelo menos, né? Porque os clubes, assim, não só os de futebol, mas os clubes da cidade, eles estão derrubando tudo, né? Cara, na verdade, isso é uma merda, né, cara? Tá acabando. Os espaços de lazer. Derrubaram ali. Pô, joguei muita bola no Caiçaras, cara. Morava ali do lado. Pô, tinha quadra pequena, quadra grande. Era horrível jogar na pequena. Nossa, mas só tinha horário pra lá. E a parede era pertinho, nessa bola já. Sim. E o Marianinho também caiu. Joguei muita bola no Marianinho. É muito difícil, né, cara? Infelizmente, você tem um processo de realmente da construção civil, que é uma indústria importante. Mas tem muito poder econômico. Tem um poder econômico muito grande, né? Hoje você tem novas modalidades de financiamento para isso. Então, assim,
faz parte do progresso, mas ao mesmo tempo também me preocupa um pouco a gente não ter. Por mais que fossem espaços privados de lazer, mas eram espaços que eram ainda acessíveis, né, cara? Você conseguia bater uma pelada no Caiçaras. Sim. Você conseguia bater uma pelada Tinha no uma piscina Marianinho. imensa no Caiçaras ali. Entendeu? Então, assim, ainda eram espaços de lazer, sabe? Então, me preocupa muito hoje você estar perdendo esses espaços nas cidades, né? Porque as pracinhas estão deterioradas, né? Que é uma coisa que me deixa muito, muito, muito triste de ver o abandono das praças. E aí, os espaços privados, eles passam a serem derrubados para a construção de residenciais ou de outros, né? Igual no caso do Tupinambás vai ser um supermercado. Pois é. Cara, é meio foda, assim, sabe? A gente começa a ficar assim, pô, aonde que a isso gente é pode progresso divertir? mesmo, né, bicho? Não só se é progresso, mas aonde a gente se diverte, né, cara? Como é que... O lazer mesmo fica pra lá, né, cara? Exato. Eu fico pensando assim, pô, eu tenho um afilhado de 4, 5 anos. Eu falo assim, pô, quando meu afilhado crescer, onde que eu vou levar ele pra jogar uma bola, um basquete, um vôlei, sabe? Fico pensando nisso, na questão do futebol mesmo. De repente a gente fabricava muito jogador porque tinha um campinho em qualquer canto, né, cara? Agora não tem mais. Não tem, os campos de várzea não, os campos de várzea aqui em Juiz de Fora são muito sucateados, né? Houve a promessa até pública da prefeita Margarida de 10 milhões de reais destinados para a reforma dos campos de várzea, mas até hoje esses campos não foram reformados, né? Então, realmente, aí você entra nesse processo mesmo, né? Aí os clubes não têm base, a exceção do esporte, Tupinambás e Tupi não tem base, o Vila Real tá tentando ter uma base agora. Então, assim, cara, é Complicado, né? É uma problemática, como diria o Dada Maravilha. É uma problemática e eu não sei qual que é a solucionática disso, não, entendeu? Não tem solucionática, né? É difícil, né, cara? Aí eu ia te falar pra gente voltar no campeão do centenário de Juiz de Fora. Ah, só tá. pra você explicar Esporte, cara, o esporte campeão do centenário é assim, né? Juiz de Fora, ele emancipa politicamente, né? Ele sai da condição de vila para uma condição de cidade em 1950. Né? E aí, em 1850 e em 1950 se faz o torneio citadino, que era esse torneio que eu falei que reuniu os times de Juiz de Fora e eventualmente alguns times de fora da cidade, da região, e eles disputavam um torneio. E aí, em 1950, você teve... esse torneio foi apelidado de Campeonato Centenário. Então, ele foi um torneio comum, um torneio que acontecia todo ano, mas pela simbologia do centenário da cidade, ele foi transformado no Campeonato do Centenário. Aí o esporte vai e ganha. E aí, 1950 foi um ano que Juiz de Fora teve a inauguração de muita coisa, né? Teve muita festa pelo centenário da cidade. Então, um prédio da Santa Casa foi construído, o Museu Mariano Procópio reformado, o Bairu estava nascendo, o bairro Bairu estava nascendo. Então, tipo, a cidade estava meio empolvorosa nessa época, sabe? E aí, E aí o Sport vence esse torneio, né? Quem que jogou esporte? Foi Sport, Tupi, Tupinambás, Volante e Duque de Caxias. Esses dois são times de Juiz de Fora, mas que não existem mais. E aí foram esses 5 times, aí o Sport se sagra campeão, ganha do Tupinambás. Na verdade, assim, não é que ele ganha do Tupinambás, era uma disputa de pontos corridos. Sim. Só que na época não se somava os pontos ganhos, se somava os pontos perdidos. Sim. Então, se você perdesse, você perdia, era 2 pontos, né? 2 pontos você perdeu. Se você empatasse, era 1 ponto. Aí quem perdesse menos pontos, vencia. Aí o Sport se sagra campeão, com, obviamente, menos pontos perdidos, mas o jogo decisivo que dá o título é contra o Tupinambás. Então fica aquela, ganhou em cima do Tupinambás. Mas não foi bem assim, né? Foi toda a campanha ótima que o Sport teve. Aí o Sport vai e ganha esse torneio. É o campeão do centenário, que é o principal título da história do esporte. Até tá nos muros do esporte, se você passar, você vê escrito campeão do centenário e tal. E aí foi isso. E aí é mais assim, a parte do campeão do centenário é mais contando como que a cidade estava, né? Como que a cidade vai abraçando o esporte, né? O esporte, assim, não o clube, o esporte de forma geral, o futebol. Sim. No ano de 1950, né? E das coisas que a cidade estava passando, né? Então eu faço muito essa correlação do que acontecia na cidade com o futebol, para entender o porquê que esse campeonato teve essa relevância toda, entendeu? O contexto do negócio. Exatamente. Mas eu ia te falar, você cobriu também outro que não existe mais, né? O Tupinambás Baeta, né? Existe barra não existe, né? O Tupinambás hoje vai disputar ano que vem a 3ª divisão do Campeonato Mineiro, né? Foi rebaixado esse ano. E, enfim, tá no processo aí do... Não existe ainda, né? Só no... aí tem o processo aí do centro de treinamento, que vai ser construído na BR-040 ali, depois da Barreira do Triunfo, já próximo de Paula Lima. Então a gente espera, né, cara? Assim, a gente espera que o clube se... Assim,
não só sobreviva a esse processo, né, mas que a partir dele realmente se crie um clube que vá trazer alegrias, né, para a cidade, né? Então essa é a nossa expectativa, mas é aquilo que a gente conversa. Futebol é muito imprevisível em alguns casos e a gente não sabe também como que vai ser a gestão desses clubes daqui para frente, né? A gente torce, cobre e acompanha para que seja, né, uma coisa boa, profissionalizada. Mas é aquilo também, eu já tenho uma experiência que já não me permite botar a mão no fogo, de falar, pô, fulano vai chegar e vai arrebentar. Eu já tive com algumas pessoas, né? Depois de um tempo você já começa a falar, pô, bicho, já não... Vou estar sendo muito ingênuo se eu acreditar fiamente, né? Então, eu espero muito que, assim, a velha desculpa de não tem dinheiro... Não, o Tupinambás tem dinheiro, o Tupinambás vendeu uma sede social por um valor muito alto. Eu ia te falar 22 disso. milhões de reais. O time ainda tem, mas o campo... Não, Já a era, ideia é ir para a ideia é que esse centro de treinamento saia em 2024. Tá, mas ele vai ser comprado com recurso da venda. Já foi comprado, já tem as obras acontecendo lá. Sim. Você Entendeu? cobriu essa venda do Tupinambás? Cobri, deu uma certa dor de cabeça, inclusive. Conta aí pra gente aí. Deu uma certa dor de cabeça, mas eu cobri bastante na época. Cara, é um processo assim muito complicado, cara, porque assim, igual eu te falei, eu estudo muito o lado da memória, né, cara? Então, assim, pra mim, ver espaços históricos sendo derrubados é muito triste, né? Sei como é que é. Mas eu não... Eu falo com as pessoas que, assim, apesar desse meu apreço pela memória, eu não sou uma pessoa que eu não emito opinião do ponto de vista de não se deve demolir por conta disso, não se deve acabar por conta daquilo. Eu sou... Na comunicação, no jornalismo, eu sou muito profissional, cara. Eu faço o que o nosso código de ética rege. Sim. Entendeu? Que é... Cara, não é imparcialidade. Sei que a gente pode ficar 30 horas no podcast falando sobre imparcialidade. Claro. Então, eu falo imparcialidade não existe, mas existe isonomia. Ou seja, isonomia é você cobrir com o mesmo espaço para todas as versões que existem. Claro. Imparcialidade não existe, mas existe isonomia. Então, assim, eu tento explicar qual que é o contexto. Então, assim, eu tenho uma questão muito forte com a preservação da memória. Mas você nunca vai me ver, quando eu falo sobre esses processos, você nunca vai me ver dar opinião. Eu dou informação. A informação é essa. Então, assim, no caso do Tupinambás, o que aconteceu? Quando o Tupinambás foi à venda, isso aconteceu com o Tupi também. A tentativa de barrar a venda, que é mais ou menos o que está acontecendo no Grambre também, foi tombar. Foi tombar. Acho que o único jeito é esse. Porque cara, o tombamento, as pessoas não entendem, mas o tombamento é a mão do Estado na iniciativa privada, cara. É a única ferramenta que o Estado tem Pra segurar, né? de segurar. É a única ferramenta que tem o tombamento. É certo, errado? Cara, não sei, mas a prática é isso. O tombamento, ao fim e ao cabo, é a interferência do Estado na iniciativa privada. Se você concorda ou não, aí é uma questão sua. Mas esse é o ponto prático. A lei existe para isso. Então, se tombou, né? Se pediu o tombamento do Tupi e do Tupinambás. Foi mais ou menos na mesma época, os dois. Sim. E aí, cara, nos dois casos, os tombamentos foram rejeitados pelo CONPAC, que é o Conselho Municipal de Preservação Artística de Juiz de Fora. Que é eu sempre confundo, mas é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio. E aí, o que acontece? Os dois pedidos foram rejeitados. Então, do Tupi e do Tupinambás. Foi tipo, uma semana votou um, na outra semana votou outro. E assim, eu não concordo muito. Eu li as duas atas, né? Eu li os dois votos. Eu não concordo muito com os votos do Inácio Delgado, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, que inclusive que foi também o relator do processo do Grambre. Ele foi o relator do processo do Tupi, mas eu não concordo com a maneira como ele votou. Eu acho que ele não fez um voto técnico no Tupi e Tupinambás. Eu não acho que ele fez um voto técnico, ele fez um voto econômico. Eu entendo que ele é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Mas dentro do CONPAC, as regras que regem não é a regra econômica. É a regra de preservação do patrimônio. Sim. Então, nos dois votos, o Inácio foi muito economicista no voto dele. E eu não concordo por conta disso. Eu entendo o argumento. Acho que o argumento dele, do ponto de vista econômico, faz sentido. Mas eu não acho que era o voto, que era o tipo de voto que ele tem que fazer dentro do CONPAC.
Entendeu? O compacto você tem que analisar sob a lógica histórica, sob a lógica do patrimônio, sob a lógica do quanto que aquilo tem representatividade para a sociedade, para a comunidade. Balcão, né? Entendeu? Claro. Eu acho que não é, o voto dele não pode ser esse voto. Esse voto não pode ser no lado econômico, que já é diferente do Gramber. Do Gramber, o voto do Inácio foi um voto técnico. O voto do Inácio, no caso do Gramber, ele é um voto que ele tem que ser emoldurado e entregue para qualquer um que fale sobre patrimônio, que é aquele voto dele foi técnico. O do Tupi Tupinambás não foi. Entendeu? E aí eu consegui ter acesso, via lei de acesso à informação, a toda a documentação do Tupinambás, né? Então eu comecei a acompanhar muito de perto esse processo e com muito medo do que estava sendo feito. Por quê? Porque se vendia a ideia, né? Pelo menos nas entrevistas, de que o novo centro de treinamento ia sair, só que esse centro de treinamento nunca saía, entendeu? E aí as respostas, as apurações que eu fazia, iam me mostrando que esse centro de treinamento não estava saindo, então isso me gerou uma certa preocupação. Eu falei, pô, aonde que esse dinheiro tá indo, entendeu? E aí alguns sócios, alguns associados do Tupinambás também estavam externalizando essa preocupação, tanto que há ação na justiça dos sócios contra a diretoria do Tupinambás, não tenho ideia se eles estão certos ou errados, só estou falando que houve um processo, tem uma ação na justiça questionando algumas coisas da presidência do clube. E aí, cara, eu falei, bicho, alguma coisa está errada. Eu comecei a fazer uma cobertura muito extensiva em relação a essa questão do Tupinambás, trazendo esses documentos à tona e questionando algumas coisas que eram vendidas na imprensa na época, nas entrevistas que o presidente Cláudio Dias fazia, entendeu? Mas foi isso, não foi nada assim absurdamente além do... Você para algum veículo ou você mesmo? Não, né? Assim, eu aqui em Minas, eu trabalho para o estado de Minas, né? Eu faço algumas reportagens de Juiz de Fora e região para o estado de Minas, mas nessa época, por se tratar de um assunto muito local, eu cobria mais, assim, por um interesse meu próprio histórico mesmo, né? De saber o que estava acontecendo com os clubes. E, eventualmente, algumas coisas eu divulgava em perfis pessoais na rede social. Esse perfil de jornalismo que eu tenho hoje, na época, eu não tinha. Então, eu divulgava mais, assim, em perfis mesmo específicos, nos grupos que tinham, por exemplo, né? Grupos de torcedores e tal. Era onde eu fazia divulgação e trazia isso. Algumas participações, por exemplo, na RCW TV, o pessoal de lá, o Geraldinho, o Leandro Dias, são duas pessoas que eu gosto muito, eles sempre me davam oportunidade, às vezes, de estar resenhando com eles. Sim. E aí eu levava essas informações, entendeu? Saquei. E qual foi o problema aí que você teve nessa cobertura aí que você não... Cara, tipo, a gente teve, né, o presidente, e aí o processo é público, qualquer um pode acessar, o presidente Cláudio Dias não gostou de uma das minhas apurações e colocou na justiça, né, entrou com o processo judicial. Contesto muito ele ter feito essa artimanha, porque processos jurídicos contra a imprensa tem uma linha muito tênue com a censura, né? E a gente sabe o momento histórico que a gente viveu recentemente, né? De uma tentativa de calar o jornalismo e tudo mais, principalmente um jornalismo, no meu caso, independente. Eu não sou ligado a um grande veículo, então, né, as custas de um processo, ele vem toda para mim, não é uma custa, por exemplo, compartilhada com uma empresa, né? Que tem um departamento jurídico e tal, mas, enfim, é o direito dele também de fazer. Ele resolveu entrar na justiça questionando essa questão do centro de treinamento, porque eu fiz uma postagem falando que o centro de treinamento não existia. Só que eu realmente cometi um engano na informação, que era, eu coloquei que o centro de treinamento não tinha sido comprado. O terreno não tinha sido comprado. Só que, na verdade, ali eu me equivoquei. O que não tinha era, a prefeitura não tinha aprovado um projeto do centro de treinamento. Ou seja, se a prefeitura não aprova o projeto, você não pode fazer a obra. Principalmente uma obra num terreno de 720 mil metros quadrados. Compraram. 720 mil metros quadrados. Então, não tem como você fazer uma obra lá sem autorização da prefeitura. Claro. Aliás, você não pode fazer nenhuma obra sem autorização da prefeitura. E a prefeitura sempre me respondia que não tinha autorizado nenhum projeto. Só que aí, eu acabei me equivocando de colocar que o terreno não tinha sido comprado.
O meu erro foi esse. Eu coloquei que não tinha um projeto na prefeitura e que o terreno não tinha sido comprado. E acabou que nessa postagem eu acabei induzindo que o dinheiro que estava sendo, que o Tupinambás recebeu, né, ou que estava no acordo de venda do Tupinambás, não estava sendo bem usado. Então, o presidente achou que era um caso de justiça, né, ele acabou entrando em justiça, e aí o processo correu, eu fiz a minha defesa, contratei, né, o doutor Pietro para poder me ajudar, e aí, no meio do processo, um amigo em comum, também ligado ao futebol, ele me ligou e falou assim, cara, tô sabendo aí dessa contenda de você. É uma palavra boa, contenda. Tô sabendo dessa contenda, eu acho que não precisa disso, eu acho que a gente precisa da galera estar unida pelo futebol aqui da cidade e tal. Eu falei, cara, eu não tenho problema nenhum, tô disposto a conversar com qualquer um, não tenho problema nenhum criticar o meu trabalho, sabe? Porque às vezes tem alguns jornalistas que são meio estrelas, que acham que não pode contestar e tal. Nesse caso, eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? Eu acho que assim, eu tô sempre pronto para poder questionar o meu trabalho e até como forma de eu melhorar o que eu faço hoje. E aí, cara, a gente se reuniu, eu e o Cláudio, a gente se reuniu e tal. E aí chegamos a uma proposta de acordo, né? Conversei com meus advogados, eles desde o início tinham falado, pô, Matheus, você tem um acordo, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos ver como é que as coisas vão ser, mas a gente já tinha constituído a defesa. A defesa estava baseado que eu realmente cometi um equívoco, mas que não alterava o processo final, que era o seguinte, o centro de treinamento... Tipo, o centro de treinamento, na época que o Matheus divulgou, realmente não estava em construção. E o fato do terreno ter sido comprado ou não modificava o fato. Sim. Ou seja, o produto final não alterava pela informação de que o terreno foi comprado ou não. Essa era a tese da defesa que a gente ia apresentar. Mas aí eu pensei, cara, refleti muito, porra, tô trabalhando, pô, graças a Deus o trabalho tá indo bem, sabe? Tô tendo números expressivos, sabe? Já tô conseguindo me tornar referência nessa parte de jornalismo independente aqui na cidade. Falei, cara, não há necessidade, sabe? Porquê, né? Não tem porquê, isso aqui vai me gerar um ônus financeiro também, que se a gente ganhar, quiser recorrer, enfim, eu falei, cara, quer saber? Já que tem alguém querendo unir, né, querendo unir as pontas e resolver, eu falei, cara, vamos resolver. E foi isso, cara, foi isso que aconteceu. Então, assim, não tenho problema nenhum de falar desse processo, sabe? Eu acho que na vida mesmo a gente vai cometer pequenos equívocos. Conversei com o Cláudio, ficou tudo muito bem acertado entre nós dois, sabe? Desejo que ele tenha muita sorte à frente do Tupinambás. Desejo muito que, de fato, o Tupinambás passe a ser um novo Tupinambás a partir de agora e que, de fato, ele dê alegria para a cidade, sabe? Desejo mesmo que isso aconteça. Estarei torcendo, estarei no estádio vendo jogos do Tupinambás, como eu faço já atualmente. E foi isso, cara. Não teve problema nenhum, assim, não foi nada de outro mundo, sabe? Foi o processo que é público, processo de retratação mesmo. Não tenho problema de falar que eu errei. Porque é isso, cara. A mesma coisa, a gente tá aqui num podcast que ele é gravado. Sim. Quando você faz o podcast ao vivo, a chance de você errar aumenta. Claro. Certo? Lógico. É a mesma coisa comigo no meu jornalismo, cara. Eu não faço jornalismo hoje de reprodução de boletim de ocorrência. Eu não faço jornalismo hoje de pegar release de assessoria de imprensa e transformar num texto jornalístico. O meu jornalismo hoje é baseado em documento, cara. É baseado em documento, é lei de acesso à informação, é portal da transparência. Investigação também, né? Você lê documento. As coisas, né? Você procurou a prefeitura, que você falou. Cara, eu tenho a minha pasta. Eu tenho uma pasta no computador só com o documento do Tupinambás. Mano, eu devo ter mais de 25 documentos do Tupinambás ali. Entendeu? Então, assim, é óbvio que alguma coisa... A minha probabilidade de erro é muito grande. É óbvio que eu vou trabalhar com erro zero. Claro. Mas eu também não posso ser ingênuo de achar que eu vou errar. Que eu vou dar, às vezes, uma informação errada, que eu vou deduzir alguma coisa de maneira equivocada, que eu vou interpretar alguma coisa de uma maneira errada, até porque a gente está falando de documentos que são extensos, uma linguagem que muitas vezes é técnica. É óbvio que eu pergunto, tem uns amigos, meu advogado, que eu mando mensagem. Eu falei, irmão, decifra esse juridiquês aqui pra mim, pelo amor de Deus. Sei como é que é. Então, assim, mas é o que eu falo, o jornalismo que eu faço, ele é um jornalismo que ele aumenta a tendência de erro. Porque é documento, é lei de acesso à informação, portal da transparência, planilha de Excel. Então é aquilo, cara. Uma fórmula errada que você coloca na planilha de Excel, a conta final já vai ser errada.
Entendeu? Sim. Então, assim, eu também tenho... Então, isso para mim também foi um aprendizado para eu passar a compreender esse processo, entendeu? Eu passar a compreender que realmente eu preciso ter mais cuidado, entendeu? Eu preciso ter mais cuidado, eu preciso ter uma capacidade de apuração maior, eu preciso, sabe, às vezes segurar mais a informação para apurar mais um pouco, entendeu? Porque, cara, são assuntos muito complexos, são assuntos muito densos. Então, assim, cara, cobrir transporte público igual eu cubro, cobrir o caso do Gramber igual eu cubro, cara, irmão, você não tem noção do que é, velho. Assim. Você me falou do transporte público aí, eu vou ter que perguntar. A gente nem tinha falado antes, mas eu vou te perguntar aí, que tá nessa luta aí que a Margarida tava tentando tirar a concessão do pessoal, né? Cara, o transporte público é um assunto muito difícil, Rodrigo, porque assim, a gente tá muito atrasado nesse debate. Sabe? Eu converso muito com o Rafael Santana, que é diretor da Ansal, diretor do Ansal não, né, do consórcio VJF. Eu converso muito com ele, a gente, temos visões distintas em algumas coisas, mas a gente se trata muito com respeito, Sim, que eu acho que é o mais isso importante, sabe? Então, até deixar um abraço pra ele, que eu tenho certeza que ele vai ver esse vídeo. Mas, assim, a gente tem as nossas divergências, até porque eu sou usuário do transporte coletivo, então eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Eu uso o transporte coletivo, eu não sei nem o que é embreagem, cara. Eu não sei nem o que é embreagem. A única parada que eu sei dirigir... Eu só saberia dirigir se eu pudesse pegar essa manete de videogame aqui, ter um USB, e aí apertar X ou R2 pra... Aí eu sei dirigir. Agora, meu irmão, carro eu não entendo nada. Gosto de tomar meu biricutico, então nem saio. Nem carteira tira. Nem carteira eu tiro. Então, assim, eu uso transporte coletivo, cara. Então, assim, a gente tá muito atrasado nesse debate, sabe, cara? Porque, assim, eu tava vendo outro dia... Um amigo meu me mandou um vídeo do prefeito de Curitiba, bolsonarista. E aí eu vou explicar o porquê que eu tô sublinhando que ele é bolsonarista, não numa questão de crítica aqui Nada agora. Não é nem por isso, não. É porque eu vou explicar que é um assunto que ele perpassa ideologia, esse do transporte coletivo. Sim. Então, assim, o prefeito de Curitiba, bolsonarista, ele assinou um decreto falando que em Curitiba agora, todos os ônibus vão ser elétricos, para poder não ter emissão, né, de poluentes e tal, quer dizer, pauta ambiental. No Espírito Santo, que eu morei lá, em Vitória, na Grande Vitória, o governador do estado, Renato Casagrande, de centro-esquerda, também está numa discussão para que todos os ônibus do sistema Transcol, que é o sistema de transporte coletivo, tenham ônibus elétrico. Ou seja, uma pauta que perpassa ideologia. Sim. É uma pauta econômica, uma pauta de meio ambiente, de qualidade de vida, de mobilidade urbana. Não então, é assim, esquerda e direita. Não é esquerda e direita, é uma pauta que perpassa isso. Aqui em Juiz de Fora a gente tá discutindo trocar cartão, cara. Entendeu? Então, assim, a gente tá aqui discutindo cobrador. Então, a gente tá muito atrasado, cara. Se no hino de Juiz de Fora fala que a cidade é a vanguarda brasileira... Nesse assunto a gente ficou para trás. Assim, a gente está discutindo 1990, início dos anos 2000 e em 2023, sabe? A gente está discutindo, com todo respeito, o desfile de 108 ônibus novos pela cidade, que isso não... Cara, com todo respeito, é obrigação da empresa que gere o transporte coletivo entregar ônibus de qualidade. Então não acho que é para você ter desfile disso. Sim, cara, mas sem aliviar a Margarida. Esse negócio já vem de outras administrações. Sim, né? o edital que rege o transporte coletivo hoje é de 2016. Ele foi no governo Bruno, né? Só que aí, cara, tem uma situação que é o seguinte: esse edital termina em 26. Então, o próximo... Porque, assim, são 10 anos e você pode renovar por mais 10. Então, assim, o próximo prefeito que assumir, pode ser que seja Margarida, se ela for reeleita, vai ter que discutir isso. E eu espero muito que na campanha, né, de 2024, os candidatos a prefeito discutam sobre mobilidade urbana, cara. Discuta sobre o modelo de transporte coletivo. Tá muito atrás. A gente tá muito atrasado. Porque, cara, no fim é isso. Pô, legal, cara. Legal que o consórcio comprou 108 ônibus novos. Pô, isso é muito bom. Mas cara... obrigação, né, mano? Mas são 108 ônibus novos que não tem uma tecnologia diferente. Entendeu? Você não tem um ar-condicionado. Você não tem um Wi-Fi de qualidade. O Citamob não funciona. Por quê? Porque o GPS de alguns ônibus está quebrado. Citamob, só para explicar. É o aplicativo, né? Que você consegue saber onde está o horário do ônibus. Você não sabe, cara. O GPS, às vezes, dele tá estragado. Entendeu? Do ônibus tá estragado e aí não vai pro Citamob. Então, assim, cara, o que acontece? A gente fica
numa situação muito complexa, entendeu? Pô, maneiro, acho importante, mas sinceramente, você vai entrar no ônibus de carroceria 2024, que são esses ônibus que estão chegando agora. Você entrar no ônibus de carroceria 2024, no ônibus de carroceria 2016, não tem diferença, cara. É a mesma coisa, entendeu? Você não tem um atrativo a mais pro transporte coletivo, sabe? Então, acho que o que eu acho que debate, eu debato isso muito com o Rafael, é como que a gente pode melhorar os ônibus. Como que a gente pode ter mais ônibus de qualidade? Como que a gente vai ter isso? Precisa aumentar o subsídio da prefeitura? Precisa aumentar a tarifa? São essas questões que a gente precisa responder, sabe? Qual que é o custo do sistema? Quanto que o consórcio ViaJF gasta, de fato, para colocar esses ônibus todos na rua? Eu não sou contra o micro-ônibus, cara. Tem regiões da cidade que o ônibus grande não entra. Um dia eu tava indo no Samba nas Alturas, lá no Pátio Mirador, em Nossa Senhora de Fátima. Rapaz, tinha um ônibus descendo lá que foi 5 minutos pro ônibus virar uma das ruas. Porque é uma rua estreita, cara. Não cabe. Então, pô, eu concordo que tem que ter micro-ônibus, sabe? Eu concordo. Para lugares específicos. Para lugares específicos, para linhas específicas, sabe? Então, assim, eu acho que esse debate a gente tem que ter. Óbvio, o debate dos cobradores é essencial? É. Mas, cara, infelizmente, pô, eu vou sempre defender trabalhador, mas, cara, não existe cobrador nas cidades mais. Infelizmente, é uma profissão que acabou. O que a gente tem que ter hoje pactuado, e aí tem que ter um pacto Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Governo Federal, Prefeitura de Juiz de Fora, Consórcio ViaJF, Sindicato dos Rodoviários e a sociedade civil, é que esses 1.000 cobradores, eles precisam de emprego. Seja emprego dentro do consórcio ViaJF ou fora. Senão vai aumentar os desempregados. Né? Entendeu? Então, assim, não precisa, cara, desses 1.000 cobradores irem para dentro da Ansal, para dentro da São Francisco, para dentro das Transp, enfim, de algum, né, das empresas do transporte coletivo. Pô, você pode firmar uma parceria, por exemplo, com empresas da prefeitura, tipo Denlurb, Cesama, às vezes tá precisando de um encarregado de obra, tá precisando de alguém que vai para lá. Pô, pode fazer uma parceria, às vezes, com uma concessionária, às vezes tem alguém ali que tem um conhecimento de mecânica e tal, pô, esse cara pode trabalhar numa concessionária, pode trabalhar numa oficina mecânica. Não precisa ser a própria empresa do transporte coletivo a absorver os 1.000. Porque a gente sabe que é muito difícil. Claro. Mas você pode pensar em saídas. Mas essa saída tem que ser pactuada, essa saída tem que ser conversada com todo mundo. Entendeu? Claro. Então, mas a profissão de cobrador acabou, cara. Não adianta a gente querer, não adianta você querer ficar numa discussão que é uma discussão perdida, cara. Infelizmente é uma discussão perdida. A gente precisa aceitar que em determinados momentos da história, algumas profissões vão acabar, né, cara? Vão acabar. E outras vão ser criadas, né? Só que a discussão que a gente tem que ter hoje não é o fim do cobrador, é o que fazer com o cobrador. 1.000 trabalhadores, 1.000 chefes de família, seja pais de família, mães de família, tias de família, avós de família, não podem ficar desempregados. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Agora, a saída tem que ser totalmente articulada e negociada e discutida com a sociedade, com os órgãos competentes, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o transporte coletivo, ele também precisa ser conversado. Eu acho que as diretrizes do transporte coletivo não são dialogadas, não são desenvolvidas, não há uma conversa sobre, não há uma proposta de onde a gente quer chegar. Eu acho que, Juiz de Fora, de uma forma geral, Rodrigo, eu acho que a gente está vivendo um momento muito ímpar da nossa história, que é um momento que a gente tem que decidir para onde que a gente quer que a cidade vai. Em todos os aspectos, no aspecto econômico, no aspecto trabalhista, de desenvolvimento de renda e de mobilidade urbana e de cidade também. Acho que a gente está num momento que a gente tem que discutir a cidade. A prefeitura agora, ela tem a sua democratização, ela tem as suas reuniões, faz reunião em bairro e tudo mais, tem audiência pública, a Câmara participa, mas ainda é muito incipiente. A gente precisa discutir para onde a cidade vai. E a mobilidade urbana é um ponto central de vários problemas que a gente tem na cidade. Se resolveria com uma mobilidade urbana que fosse, de fato, atendesse as pessoas. Porque não atende. Não atende. Só anda de ônibus. Hoje, eu falo assim, eu ando de ônibus porque, assim, a minha convicção de não ter carro é grande, mas se eu tivesse uma convicção de, tipo assim, pô, mano, eu vou tirar uma carteira, eu tirava uma carteira e ter carro. Por quê? Porque, realmente, você andar em transporte coletivo em Juiz de Fora é difícil. É complicado. E olha que eu tô falando assim, pô, eu moro no Cascatinha. Então, o meu deslocamento, às vezes, é Cascatinha centro. Perto, né? Bem eu não tô falando de, pô, ir pra
Benfica, região leste, ir pra, Vila Ideal, Furtado, sabe? Vila Ozanã, Olavo Costa, que são regiões um pouco mais afastadas. Pô, Zona Norte, que eu nem sei como é que é o transporte coletivo na Zona Norte, por exemplo, sabe? Então, acho que assim, o transporte da zona rural, por exemplo, né? A pessoa que vai pra Monte Verde, Torreões e tal. Eu não sei como é que Filgueiras, enfim, né? Não sei como é que é esses lugares. Os relatos que eu ouço são relatos ruins, mas... Igual eu falo, relatos. Eu não pego um ônibus para esses lugares. Então, assim, é aquela coisa. Eu não vou dar opinião porque eu só tô reproduzindo. Então, acho que é isso, cara. Eu acho que o debate hoje que a gente tem que ter, cara, eu espero muito que esse ano eleitoral a gente consiga trazer, e eu vou tentar no máximo no meu trabalho fazer, é que todo candidato a prefeito, que eu acho que isso aí é mais tarefa do executivo. Vai ter que colocar isso em pauta, né? Por causa do acordo que vai vencer, né? Não só do transporte coletivo, mas da cidade. Do transporte coletivo não tem jeito, é renegociar esse contrato de 2026. Pode ser com o consórcio, não tem problema nenhum que seja o consórcio via JF, mas você tem que começar a debater melhoria dos ônibus, o ônibus com ar-condicionado. Pô, como que a gente vai trazer o ônibus com ar-condicionado para cá? Aumenta quanto o custo operacional do sistema? Vai ter que aumentar o subsídio? Não vai ter? Qual que vai ser a solução pactuada que a gente vai ter com a sociedade civil, com os órgãos de fiscalização? É isso que a gente tem que debater. E eu espero, além disso, que ano que vem, e eu quero muito dentro do meu trabalho fazer isso, é discutir com cada candidato a prefeito o que eles querem para a cidade. Porque a gente está passando por um processo que, assim, a gente está ficando para trás em muita discussão, cara. Essa discussão do transporte coletivo, a gente está muito atrasado. A gente está muito atrasado nessa discussão. A gente conseguiu avançar um pouco com a discussão da tarifa zero, da gratuidade do transporte coletivo nos domingos e feriados, maneiro. Essa discussão, de fato, foi boa. A prefeita Margarida deu entrevista outro dia para a Tribuna de Minas falando que queria tarifa zero, que trabalha para tarifa zero, mas, cara, tarifa zero, a gente não vai chegar na tarifa zero municipalizada, porque é muito caro. A construção da tarifa zero tem que passar pelo Estado, Estado de Minas e pelo Estado Federal. União. Tem que passar. A discussão tem que ir para esse âmbito também, sabe? É para uma ajuda financeira para os municípios, que os municípios não conseguem arcar com isso tudo sozinho. Claro. Entendeu? Mas ela já colocou. Só que, assim, na modalidade prática, a gente está muito atrás. A gente tá muito atrás, sabe? E aí, a gente tá muito atrás também na questão da concentração da cidade. Muita gente acha que eu sou contra a construção civil, que não sei o quê, porque, pô, você é contra a venda do Campo do Tupi, você foi contra a venda... Cara, mas ali você tá cobrindo também, você quase não dá a sua opinião, pô. Exato. Né? É o que muita gente às vezes esquece. Eu peço pra apontar um vídeo meu que fale que é opinião, entendeu? Não, porque tem jornalista que dá opinião. Mas assim, eu vi seu vídeo lá, parece que você passa os fatos, assim, né? É porque tem algumas pessoas que querem brigar com a notícia, né? Aí, não tem jeito, né? Aí, irmão, daí já não é culpa minha, né? Mas, assim, muita gente às vezes acha que você quer antagonizar a construção civil e tal. Cara, não tenho nada contra a construção civil. A construção civil é extremamente importante pra cidade. Extremamente. Pô, eu não tenho estudo, mas deve ser se não o que mais movimenta o PIB da cidade, com certeza é top 3 do que mais movimenta o PIB na cidade, geração de emprego, renda e tal. Cara, eu não sou nada contra isso. Só que, assim, o debate que você tem na academia, né, de quem trabalha com urbanismo, e aí eu sei muito de urbanismo porque minha ex-companheira é arquiteta urbanista. Então, pô, absorve. Ficamos 6 anos juntos, né? Então, assim, a Blenda me ensinou 95% das coisas que eu sei de urbanismo hoje, e ela sempre foi aficionada por essa discussão. Então, eu passei a estar muito inserido nessas discussões com ela, da gente passar horas a fio conversando sobre. Então, assim, na academia hoje, cara, esse processo de hiperconcentração das cidades, isso aí é uma coisa que é muito questionável. Até que ponto vale você condensar a cidade numa mesma região? O que a gente tem passado em Juiz de Fora hoje é esse processo. A gente está condensando a cidade. A gente está tendo construção de grandes residenciais em áreas centrais. Sim. Então você concentra todo mundo no mesmo lugar e você não tem estrutura para isso. Porque a cidade não tem como... As vias centrais da cidade não tem como alargar mais. O crescimento é muito desordenado, né, cara? Tem lugar para crescer, mas só cresce aqui no meio, bicho. É esse o debate. Por exemplo, a Blenda, né, minha ex-companheira, o trabalho de mestrado dela foi sobre Juiz de Fora e ela analisou as áreas verdes da cidade.
né? Só que dentro do estudo dela, ela também começou a analisar a cidade de uma maneira geral. Ela chegou a um dado que eu não sabia na época, que foi que Juiz de Fora, cara, do território da cidade, 1/3 só é ocupado. 2/3 de Juiz de Fora não é ocupado. Óbvio que desses 2/3 tem área de preservação ambiental, área da Mata Atlântica original, enfim, áreas que você não pode simplesmente construir, né? Pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, né? Mas, pô, você tem espaço para poder construir, entendeu? Então, assim, o que eu defendo é que a construção civil, junto com a prefeitura, pense nessa expansão da cidade. Pense na construção de bairros, pense na construção de novos loteamentos, porque aí você precisa construir isso junto com o serviço público. Porque, cara, qual que é a diferença que você tem? Por exemplo, se a gente descer ali Deusete Salgado, quando a gente vai pro Rio de Janeiro, a gente vai ver uma caralhada de condomínio residencial. Só que você vai reparar, não tem estrutura perto, não tem um supermercado, não tem posto de saúde. Tá? Só que a gente tá falando uma região rica, de pessoas com condições financeiras. Descer, né? Então tem carro para descer, tem como ir no médico e tal. Médico até tem a Unimed. Provavelmente a maioria das pessoas ali são de plano de saúde, tem a Unimedzinha ali do lado. Mas se precisar do supermercado, vai no carro, mas pô, tem um carro e vai. Mas quando a gente pensa numa construção do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, como a gente tem Caiçara 1, 2, 3, como a gente tem o Nova Germânia, como a gente tem o Parque das Torres, como é que a gente fala? O que tem em volta? Nada, cara. Uma vez eu fui no Nova Germânia. E lá o pessoal não tem condição de correr atrás, né? Não tem condição, cara. Uma vez eu fui no Nova Germânia, inclusive, com a minha ex-companheira num dos trabalhos dela. Cara, não tem nada lá, assim. Bom, isso aí tem... Isso foi em 2016, né? Pode ser que alguma coisa tenha mudado, desde então eu não voltei lá. Mas, cara, não tinha acesso, sabe? Então, assim, você precisa pensar nessas coisas, entendeu? Não é só meter o condomínio lá, né, cara? Entendeu? Eu acho que o que peca muito nesses casos é isso. A construção civil se preocupa com aquilo ali, com a construção, de entregar e tal, mas falta também, e aí eu acho que é onde é a responsabilidade da prefeitura, de chegar assim, construção civil, beleza, você quer construir residencial? A gente vai liberar o alvará, mas a gente precisa de uma contrapartida. Você vai fazer o quê? Você vai dar um dinheiro pra gente construir uma creche? Você vai dar um dinheiro pra gente construir um posto de saúde? Sabe? Você vai deixar um lote a um valor abaixo do mercado para construir uma mercearia, um bar, uma pizzaria, uma padaria? Isso você precisa pensar, entendeu? Claro. Vai ter subsídio. Pô, você vai ajudar, por exemplo, o consórcio de ônibus a comprar veículo para colocar levar essa galera, né? Levar essa galera para cá. Então, essas discussões você tem que ter, cara. Claro. Porque senão você fica nessa hiperconcentração. Você hiperconcentra a cidade ali, só que você não tem serviço público de qualidade nesses lugares, você não tem infraestrutura. Tem nem serviço, né? De qualidade a gente nem fala. Não tem, cara. Entendeu? Esse é o debate que eu acho que a gente tem que ter. E aí eu volto a falar, eu acho que a gente precisa pensar que cidade que a gente quer. Entendeu? Eu acho que a eleição agora de 24, eu acho que é um debate que a gente tem que ter, cara. Eu acho que é um momento que a gente tem que ter. Porque esse debate, Rodrigo, tá acontecendo em outras cidades também. Aí eu acho que Juiz de Fora entra no grande debate nacional, que é, que projeto que a gente quer para isso aqui? O que a gente quer para a cidade? Onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? Aí a gente consegue ter um norte, e a coisa vai fluir. Verdade. Porque aí você começa a ter diretrizes, você começa a fazer uma política municipal que vão ser políticas municipais que elas vão perpassar governos. Você vai ter um caminho, ó, a gente vai crescer para cá. E aí, independente de quem entrar na prefeitura, vai ter que seguir aquilo, porque aquilo vai se tornar lei. Porque aqui, quando troca de prefeito, você já viu, né? Qualquer lugar, né? A galera, qualquer lugar. Mas vai a galera toda que tava com o prefeito antigo embora, chega todo mundo novo, tudo que o cara fez é ruim, vão fazer outras coisas. Não dá continuidade ao trabalho, né, cara? Exatamente. Então, assim, é isso que eu queria muito, cara. Eu acho que o que eu quero levar de debate, o que eu quero conversar com os candidatos, principalmente a prefeito, que eu acho que é, né, o executivo que pensa isso, óbvio que o legislativo ajuda, mas a cabeça central ali é o executivo. Eu acho que essa é a discussão, sacou? A discussão é essa, é para onde, o que a gente quer de Juiz de Fora. Qual que é o caminho que Juiz de Fora vai ter. Porque do caminho que tá, a gente vai colher algumas dificuldades daqui para frente. Essa hiperconcentração, por horas, não tá trazendo tanto problema, mas uma hora vai começar a trazer. E aí, os processos para você consertar, eles são muito caros, cara. Você consertar a infraestrutura... É mais fácil construir certo, né, cara? Exatamente. Então, assim, eu acho que o que eu queria muito é isso. Eu acho que, assim, a construção civil é extremamente importante para a cidade. Mas eu queria muito que a construção civil trabalhasse junto com a prefeitura, e aí eu não sei de quem teria que pautar esse diálogo primeiro, se é a construção civil que tem que procurar a prefeitura, se é a prefeitura que tem que procurar a construção, eu não sei. Mas eu queria muito que esses dois entes extremamente importantes para a cidade,
eles dialogassem, sabe? E dialogassem, a partir daí a gente criasse esse processo, sabe? Esse processo de emancipação da cidade para determinadas regiões, desenvolvimento de outras regiões também, entendeu? Mas tudo isso acompanhado dessas questões que eu estou trazendo aqui, que são importantes. É serviço público de qualidade, você tem infraestrutura, tudo isso precisa estar no pacote. Você pegar, demolir, subir um prédio e deixar o ônus para os moradores e pro Estado, né, para o município, aí eu já não acho muito correto. Que é, por exemplo, o grande debate do Gramber, por exemplo, é esse. E entrar nessa mesmo. Vão entrar no negócio do Gramber. Eu pedi para você fazer mais ou menos uma linha, só para a gente ir entendendo como que aconteceu lá. Sim, na verdade, cara, eu sei da história do Gramber desde agosto. Sim. Mais ou menos eu já sabia da história desde agosto e tal, as pessoas já tinham me procurado sobre... só que na época, as pessoas que estavam à frente desse processo, eles tinham me pedido para não divulgar, porque eles estavam fazendo as suas próprias articulações, conversando com as pessoas que eles achavam que poderiam resolver o problema. Sim. Né? Vale destacar aqui, o processo de tombamento do CEF, né, que é o Centro de Educação Física e Esportes do Gramber, ele é desde 2016. Então, assim, era para ele já ter sido votado há muito tempo, analisado há muito tempo, engavetou, né? Então, assim, essas pessoas que entraram com o pedido lá, elas continuaram articulando, pararam com o tempo que o processo parou, e quando começou a voltar o burburinho de que o CEF ia ser vendido, elas voltaram a articular. Por que o CEF tem que ser vendido? Vamos lá, explicar desde o início. Por que o CEF tem que ser vendido? Por quê? O Instituto Metodista Gramber, ele faz parte do Grupo Metodista. O Grupo Metodista é como se fosse uma holding. É no país inteiro. Que reúne todas as escolas metodistas, escolas e faculdades metodistas. Reúne todo mundo ali dentro dessa holding. Então, assim, é um CNPJ só. Entendi. Tá? É só o CNPJ do Grupo Metodista. Né? Os outros não têm... não há CNPJ individualizado, vamos botar assim. Tudo vai para essa holding que faz o pagamento de salários e tal. O Grupo Metodista está com uma dívida bilionária, que ultrapassa 2,2 bilhões de reais. E aí, sem dinheiro para fazer o pagamento, entrou com uma recuperação judicial, que é uma medida definida, isso aí não tem nenhum problema, né? Você não ter que declarar falência, você entra numa recuperação judicial. Sim. Só que nessa recuperação judicial, o que aconteceu? Os sindicatos dos professores de cada uma das cidades que tem uma escola metodista se juntaram e contrataram um escritório de advocacia para poder, né, ter para centralizar também as discussões. Então a gente está falando de escola do interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul e tal. Tanto que esse processo corre no Rio Grande do Sul. O processo de recuperação judicial corre no Rio Grande do Sul. Não tinha entendido por quê. Porque foi lá foi uma das escolas lá que entrou. Então eles têm o Grupo Metodista mesmo, uma sede em São Paulo, mas o processo corre no Rio Grande do Sul. Então, nessa discussão da recuperação judicial, o que foi acordado? Que o Grupo Metodista teria que pagar primeiro os trabalhadores. Principalmente os trabalhadores que já tinham ajuizado uma ação trabalhista. São mais de 10 mil funcionários. Entre professores, serventes, administrativos e tal. Dessa dívida é trabalhista? Cara, um quarto, mais ou menos, dessa dívida é trabalhista. Só desses mais de 10 mil processos, são quase 450 milhões de reais. Porque trabalhista vai mais rápido, né? Em tese, né? Tese. Você tem 450 milhões, 440 e poucos milhões de reais só dessas quase mais de 10 mil dívidas, ações na justiça. Aí você tem umas outras lá, tipo prestação de serviço e tal, que entra nesse rol como se fossem as dívidas trabalhistas. Eu sei que, assim, no total são tipo 600 milhões de reais. Na recuperação judicial ficou definido que o Grupo Metodista teria que pagar esses 600 milhões de reais numa primeira levada. Tipo assim, a prioridade é pagar esses caras. Tem que pagar esses caras. Tem que pagar essas ações na justiça. E aí, o que acontece? Só que dentro da recuperação judicial, eles conseguiram colocar a seguinte questão. Se o Grupo Metodista, né, se a educação metodista, se quem gere as escolas não conseguir pagar, a igreja metodista é corresponsável. Então, a igreja tem que pagar. Então, o que acontece? Então, para eles conseguirem esses recursos e pagar, eles começaram a colocar a venda dos imóveis.
O Grambery aqui, uma parte boa do patrimônio já é tombada. Então, por exemplo, o casarão principal ali da Batista, é tombado. Os outros 2 casarões da frente, onde é a Associação dos Gramberienses, e um do lado que caiu uma parte da estrutura, eles também são tombados. Aquele ali perto da Tarbux, ali onde já foi o CAV, onde era o ensino médio, é o prédio de tijolinho, aquilo ali também é tombado. Então, assim, muito da estrutura do Grambery já é tombada, que é um pouco mais difícil de vender, porque você não pode mexer na estrutura e tal. Apesar de que, nesse caso, como já é imóvel pronto, é um pouco melhor, porque aí você utiliza a estrutura já do imóvel que está pronto. Mas, no caso que não está tombado, só sobrou o CEF. Então, eles começaram a querer vender o CEF. Por que eles queriam vender o CEF? Para poder ter dinheiro para cumprir a recuperação judicial. Porque a recuperação judicial te dá prazo. Então, você tem até tal data para cumprir e fazer o pagamento X. Você tem até tal data para fazer o pagamento Y. E assim sucessivamente. Então, cara, o grupo metodista estava ávido por dinheiro. Precisava de grana. E aí, eles colocaram o leilão. Eles colocaram o leilão para ser feito para vender o CEF por 40 milhões de reais. Que era o lance mínimo. Entendeu? E aí, né, isso em agosto, eu já tava sabendo dessa história zona toda, papapá, então, só que tinham me pedido para não divulgar, que eles estavam tentando correr atrás. Eu falei, cara, beleza. Se precisar de alguma coisa, tô aqui à disposição. Claro. E aí chegou, cara, o final de outubro, início de novembro, eles me mandaram mensagem. Na verdade, eu mandei mensagem porque assim, né, cara, com fonte, eu brinco e falo muito quando eu vou dar aula. Fonte é igual chavecar. Igual chaveco com a cremosinha ou com cremosinha. Você tem que estar toda semana ali, você manda, e aí, tá fazendo o quê? Como é que tá? E tal. Pô, você tem que estar ali no desembolo, pô. Senão esquece do seu. É igual o cremosinho, pô. Esquece que você existe. Você tem que estar ali mandando papo. E aí, cara, eu mandei mensagem, cara, como é que tá a situação? E me falaram, mano, estamos jogando a toalha. Estamos jogando a toalha e tal. Não vai tombar. As pessoas que a gente tinha conversado pararam de responder a gente. Falei, cara, olha só. Eu acho que a alternativa nesse caso, se vocês acharem que é prudente, é divulgar que esse processo de tombamento tá parado. Porque isso é informação. Isso eu posso colaborar, né? Eu posso colaborar do ponto de vista, não defendendo um lado ou outro, mas eu posso colaborar divulgando a informação e jogando a informação para a sociedade. E aí vocês vão, né? Cada um dos lados vai se articular para poder fazer isso. E foi aí que eu fiz, cara. Foi aí que eu fiz o primeiro vídeo falando sobre esse processo de venda e que o processo de venda estava travado por conta do tombamento. Porque realmente, porque o que acontece, cara? Como o CEF é um campo de futebol, se tombar, você não constrói nada ali. É diferente se fosse o casarão. Vai ser muito difícil de vender, né? Não tem como vender. Porque aquilo tá... Vai comprar um campo, né? Exatamente. Por 40 milhões. É isso. Um campo é uma piscina, né? O campo, a piscina, um pedaço do bosque. Tipo assim, sabe? Você vai ganhar dinheiro o quê? Visitação no bosque. Não vai, pô. Entendeu? Então, foi aí que começou. Aí, graças a Deus, cara, o trabalho viralizou bastante, a sociedade se uniu em ambos os lados, a construção civil defendendo os interesses dela, que eu concordo, o pessoal do tombamento defendendo os interesses deles, que eu também concordo, e a sociedade participou do debate, cara. Agora a gente está na expectativa aí, né, o processo de votação, né, o processo de votação mesmo do tombamento, ele está sendo sucessivamente adiado, que é muito ruim, né, é muito ruim, porque você fica sempre com essa história em aberto. Eu já sou favorável, cara, né? Se eu pudesse fazer um pedido, eu falaria pros conselheiros do COPAC, cara, bota pra votar e acaba com esse negócio, seja favorável. Mas já tem algum voto? Tem um voto do relator, do Inácio Delgado, que é o secretário do movimento. Que foi um voto muito técnico. Ele votou favorável ao tombamento. Agora tem que botar pra votação no conselho. Só que aí eles estão usando manobras regimentais, que tá tudo dentro da norma. Isso é previsto no regimento do COMPAC. Só que tá atrasando a votação, né, cara? E atrasa o leilão também, né? E o leilão vai atrasando também. Só que o que acontece? Já chegou num ponto agora que nem o grupo metodista já tá querendo vender. Não é que eles não querem vender, mas eles não estão tão ávidos a vender como eles estavam. Porque eles tinham um prazo, Rodrigo. Eles tinham que eles tinham que pagar pelo menos 10 mil reais a cada um desses credores trabalhistas até agora dezembro, cara. Então você tá falando de uma dívida de mais de 600 milhões. Você tinha que pagar pelo menos 10 mil para cada um. Tipo assim, quem recebesse menos de 10 mil, você já quitava logo de uma vez, mas quem tem uma dívida maior que 10 mil, você já fazia tipo uma pequena... uma parcela. Então eles precisavam de dinheiro, cara. Eles pegaram empréstimo bancário, pra você ter ideia. Eles pegaram 150 milhões de reais de empréstimo. Mas você acha pra poder pagar. O metodista com as igrejas, tudo tá tão quebrado assim, cara? Cara, as contas mostram que estão, né? As contas mostram que estão, né, cara? Então, então assim, eu realmente não sei, entendeu? Porque, assim,
O que a gente tem é o que tá na recuperação judicial, entendeu? O que tem é o que tá na recuperação judicial. Então, assim, é muito, muito complicado, sacou? Você sabe da dívida, né? Você não tem acesso às paradas da Metodista. Sim. Cara, assim, acaba que o que acontece? A gente tem uma situação hoje que é o seguinte: os documentos da recuperação judicial são documentos públicos, entendeu? É uma documentação pública. Então, assim, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia, só que a gente não consegue saber assim, por que chegou em 2 bi? Isso aí não tem como a gente saber, muito entendeu? dinheiro, cara. A gente não consegue saber. Mas, assim, o que a gente tem de fato pronto, conversado e documentado é isso. São 2 bi de dívida, entendeu? E aí eles precisavam pagar. Então, tanto que na esteira da venda do CF, eles venderam Isabela Hendricks, que é um colégio famosíssimo de Belo Horizonte. Eles venderam pra PUC, tipo 80 milhões de reais, porque eles estavam precisando de dinheiro. Eles precisavam do dinheiro ali muito rápido para poder cumprir a recuperação judicial. Só que agora que já cumpriu a primeira parte da recuperação judicial, eles estão um pouco mais tranquilos para cobrir a segunda parte. Então, assim, Era até uma desanimada, né? acaba que não há tanta pressão para a venda do CEF, entendeu? Porque do próprio grupo metodista. É óbvio que eles querem vender, porque qualquer dinheiro que entrar é dinheiro. Mas ele já não tem mais essa velocidade de vender, entendeu? Por isso que eu acho, cara, vamos resolver essa história de uma vez, sabe? Tipo, cara, bota pra votar. Se o tombamento ganhar, maneiro. Se o tombamento não ganhar, cara, a Constituição Civil tem... Pô, sabe? Ganhou o tombamento. Cara, se a Constituição Civil não conseguir ali no Grambre, cara, a área pra comprar não falta, entendeu? Porra, se o tombamento... Se votar contra o tombamento e a Constituição Civil comprar... Cara, tem outros espaços, pra galera que defende tombamento, tem outros espaços pra lutar também pela cidade, Claro. pra preservação da cidade, entendeu? Então, assim, eu já vejo, sabe, Rodrigo, um cansaço de todos os lados, sabe? De todos os lados eu já vejo um cansaço. Eu imagino um cansaço até do próprio poder público também. Então, assim, se eu tivesse voz pra alguma coisa, eu ia pedir assim, cara, bota isso pra votar logo, cara. Bota isso pra votar, resolve esse embaraço de uma vez, tem entendeu? Reunião marcada do Compac? Não, ainda não. Pelo menos hoje a gente gravando na véspera do Natal, não. Não tem votação ainda. Era para ter sido votado em dezembro, mas aí teve uma manobra lá de quem é contra o tombamento. Porque o que acontece? O Compac, ele é um conselho que ele é formado por entidades públicas e da sociedade civil. As entidades públicas são secretarias, né? Então, sim, são 7, no caso, a diretora-presidente da FUNALFA, que é a Genelisa. Então, sempre o diretor-presidente da FUNALFA, ele é um membro do Compac. Sempre vai ser o presidente. Isso é regimental. Sim. E aí você tem outros 12 cadeiras que são divididas. 6 para a prefeitura e 6 para a sociedade civil, né? Então acaba que a prefeitura tem um voto de Minerva, né? Mais ou menos isso. E aí a prefeita ou o prefeito escolhe quais quais entidades da sociedade civil vão participar e quais membros quais secretarias que vão participar. E aí o Compac ele tem duração de 2 anos. Depois troca a galera. Pode tanto renovar como pode modificar. Assim, não há restrição de tempo para você ficar. O que acontece a prefeita pega e indica quais são as secretarias e quais são os órgãos da sociedade civil. E aí ela manda um ofício para cada uma dessas entidades e secretarias e fala assim, olha, preciso que você... nós estamos te convidando a compor o Compac. Caso você aceite, porque a entidade pode falar que não tem interesse, peço para você indicar um nome para a cadeira. E aí devolve esse nome, a prefeita, né, junta todos esses 12 nomes, porque a diretora-presidente do Compac né, a diretora-presidente da FUNALFA já faz parte in natura do Compac, ela pega tudo isso e publica no ato de governo, né, que é tipo o nosso diário oficial. Publicou lá, o Compac está constituído. Só que era para esse Compac ter sido constituído agora em dezembro, no início de dezembro, porque ele terminou em novembro. Só que aí algumas entidades atrasaram o envio do nome. Para não ter a votação do Grambre agora no final do ano, entendeu? Tava marcado para o dia 18. Mas aí, por conta desse atraso, não deu tempo da prefeita conseguir pegar todos esses nomes e publicar e a reunião acontecer, entendeu? Então jogou para 2024. O leilão está marcado para o dia 21 de fevereiro.
Você acha que acontece ou que vai... Cara, o leilão ele só vai acontecer Depois a se depender tombar ou não a depois da votação. Se tombar, não tem leilão. Porque ninguém Não vai tem comprar. mesmo. Ah, Mas cara, assim, eles leilão vai e- ter leilão. Cara, não sei. Pode até colocar leilão, mas eu duvido muito que alguém vai compre, né? comprar, entendeu? Até porque a proposta prioritária, que é da SOIP, ela tem uma cláusula lá específica falando, se o leilão for tombado, se o imóvel for tombado, essa proposta não tem valor. Já tem uma cláusula ali Entendi. já se resguardando, entendeu? Então, acho pouco provável que alguma outra empresa vá comprar. E aí, sobra... E caso, né, o tombamento não aconteça, aí o leilão vai acontecer normalmente, as empresas podem chegar e fazer a proposta que quiser, entendeu? O valor, você acha um valor correto? 40 milhões? Cara, tem gente que fala que é mais, tem gente que fala que é menos, mas foi o valor definido pela justiça. Aí é aquela coisa, eu não tenho subsídio pra falar que não é. A minha percepção é que aquilo vale mais do que 40 milhões. Mas é o valor que foi colocado pelas pessoas que estão dentro do processo, entendeu? Isso aí não tem jeito. Mas é aquela coisa, né, Rodrigo? Quando você sabe que a outra parte está precisando de dinheiro, você sempre vai jogar o valor pra baixo. Claro, né? Entendeu? Então, por isso que eu tô te falando, o grupo metodista tá muito ávido por dinheiro. Então, por isso que teve todo esse processo, a tentativa desse processo ser muito célere, entendeu? Então, é isso, cara, é o que eu falo. O meu trabalho é um trabalho de informação. E você nunca vai ter a minha opinião sobre se deve tombar, se não deve tombar. Profissionalmente, eu nunca vou falar isso. Não, mas entendeu? eu vou pedir sua opinião, mas não que... O que você acha que vai acontecer? Você acha que tomba Cara, não sei. ou não tomba? Não sei. Não sei. Sendo muito sincero pra você, não sei, cara. Porque eu acho que, assim... Os bastidores estão muito movimentados. Os dois lados estão se movimentando muito nos bastidores, entendeu? Então, assim, é realmente uma situação muito imprevisível. Até porque a gente não sabe qual vai ser o compacto que vai entrar. O que a gente tem de informação de bastidor é que vão se manter os mesmos entidades e os mesmos conselheiros. Agora, até a publicação no Diário Oficial, né, até a publicação nos atos de governo, a gente não consegue saber, entendeu? Então, assim, eu realmente não sei. Eu acho que, assim, tá um rolê que tudo pode acontecer, cara. Justamente por conta dessas diferenças, entendeu? Justamente porque a gente não tem muito essa questão. A gente não sabe muito quais serão os conselheiros, quais serão as pessoas que vão estar no compacto, quais serão as pessoas que vão votar. E os bastidores desses dois lados. Tem muita gente influente em ambos os lados, entendeu? Muita gente pró-tombamento, muita gente pró-construção civil, né? Pró a venda do espaço. Então, assim, você tem um grupo, né, importante da cidade que também está querendo essa venda, né? Que é o próprio Instituto Metodista. Então, assim, é muito jogo de interesse junto ali, entendeu? E que tá nesse processo. Mais uma comunidade como Grambre, que eu já morei lá. Eu sei que maciçamente é contra isso, porque o Grambre já está passando por um processo de crescimento muito grande. Você acha que... A população é contra, o bairro é contra. Isso aí eu tenho muita certeza, assim, sabe? Até porque em frente ao CEF, onde era um posto policial antigo, vai subir um residencial ali também. Já tá entendeu? vendido, né? E o Grambre é um bairro que não tem drenagem, por exemplo. Tanto que desse empréstimo milionário que a prefeitura aprovou, de 420 milhões, uma parte desse recurso vai ser usado para obra de drenagem no Grambre. Porque não tem. No Grambre é aquilo. Se você chorar no Grambre, o Grambre alaga, cara. Verdade. Entendeu? Então, assim, é um negócio muito complexo. Um negócio muito complexo e tal. E assim, cara... Eu te falo que é mais fácil jogar na Mega da Virada do que apostar o que vai acontecer no Grambre, sendo muito Vamos sincero. aguardar, né? Cenas do próximo capítulo, né? E a gente vai estar noticiando. É o que eu falo com as pessoas, cara. Eu noticio, sabe? Se a construção civil quiser, eu quero muito, sabe, poder intermediar essa discussão, sabe? Tipo, pô, pra onde a cidade vai, igual a gente tava conversando, tenho muita vontade, sabe? Então, cara, queria muito chamar a construção civil realmente para participar desse debate. Eu acho que é extremamente importante pra gente poder crescer, sabe? Eu não acho que é rixa. Eu acho que, às vezes, a gente tem... Como as coisas no Brasil e no mundo estão muito afloradas, né? Eu não acho que é rixa, sabe? Eu não acho que é... Você não pode reunir quem preserva o patrimônio e quem é a favor da construção civil na mesma mesa, não, cara. Né? Tem que debater o negócio, né? Sabe? E você pensar soluções conjuntas. Eu acho que o que a gente não tá conseguindo é propor soluções conjuntas. E aí a gente passa a tratar como rival, sabe? E aí o meu trabalho, ele é muito complexo porque é isso. Porque as pessoas... Muita gente quer brigar com a notícia, né? E o trabalho ele fica muito dificultoso nesse aspecto, entendeu? É muito difícil, às vezes, você trabalhar nesse contexto, nesse cenário.
Sim. Sabe? Eu gostaria, né, tipo, que as coisas fossem um pouco mais simples, mas eu sei que isso é um contexto que a gente tá vivendo no Brasil como um todo. Mas eu não dou, igual eu falo, eu não dou opinião. Eu sou muito informativo naquilo que eu tô fazendo. Entendeu? Eu tô dando a informação ali. Quando é opinião, eu falo, gente, isso aqui é opinião. Mas isso aqui é informação. Verdade. Entendeu? Isso aqui, tudo que eu passei aqui é informação. Eu tô te dando, do caso do Gramber aqui, eu tô te dando informação. Falei, dei opinião em outros momentos da nossa conversa. Às vezes eu perguntei sua opinião, mas aí eu tô perguntando mas sua aqui opinião. Aqui é informação. Essa linha do tempo do Gramber é informação, sabe? Sim. Então, cara, é isso. O que a gente precisa é... Eu acho que, sabe? Eu acho que a gente mais precisa debate, colocar... né, velho? Mais resenha, sabe? Mais debate, conversa, sabe? Porque, cara, dá pra você ter desenvolvimento econômico e preservação. Você tem tantas cidades históricas aí, cara. Em Minas, você tem Ouro Preto. Ouro Preto é preservação e desenvolvimento econômico, sabe? Por que a gente não pode ter aqui, sabe? Por que a gente... Enfim, sabe? Eu acho que é muito isso. Eu acho que se... Volto a dizer, se a Constituição Civil apresentasse, aí eu acho que é um adendo importante, sabe, Rodrigo? Se a Constituição Civil apresentasse um projeto viável para o CEF, eu não acho que haveria restrição. A questão é que a gente está acostumado hoje a ter um imóvel demolido e do Neida sobe um residencial sem melhoria da infraestrutura ali. Então é aquilo que eu te falei. Pô, se pega a parte do Gramber ali, você tem uma parte que vai se transformar numa praça. Pô, sabe? Campinho pros moleques jogar uma bola. Campinho pra rapaziada jogar bola, porque o Gramber e a praça do Gramber tá praticamente destruída. Tivesse um campo, vamos colocar uns equipamentos aqui para os idosos, porque o Gramber é um bairro muito residencial e com pessoas idosas. Vamos colocar aqui umas paradinhas legais. Uma volta para a sociedade, igual você falou, né? Entendeu? Exato. Cara, ó, a gente vai vamos arrumar aqui o passeio aqui o asfalto aqui da Barão de Santa Helena, que já é o asfalto que já não aguenta mais tanto. Pô, vamos ajudar aqui na construção da drenagem. Sabe? Porque isso, cara, pro Estado é caro. Porque a cidade ela tem uma capacidade de investimento pequena e tem outras regiões para tomar conta. Ela não pode destinar todos os recursos dela para aquela região. Mas agora, esse valor para a construção civil não é nada, cara. Não é nada para construir ali, né? E do que eles vão ter de lucratividade do processo. Verdade. Entendeu? Então, cara, não é nada pra ele, sabe? Abrir uma drenagem, uma parceria com a Cesama, sabe? Construir, ter uma praça ali, botar os equipamentos, que depois vire responsabilidade da prefeitura manter, ok. Ó, construir, mas agora, ó, tô passando a responsabilidade pra prefeitura, a prefeitura vai ter que agora fazer a manutenção. Mas, cara, pra construção civil não é nada, cara. Não é nada, abrir uma rede de drenagem, arrumar o asfalto, fazer um passeio arrumadinho, sabe? Ter uma quadrinha ali, ter uma quadra poliesportiva ali, sabe? Fazer uma praça com árvores ali para você continuar tendo esse respiro urbano que é aquela região. Claro. Cara, isso aí não custa nada, sabe? É uma porcentagem que vai entrar no pacote do valor da compra do terreno e da construção do empreendimento, sabe? Eu acho que o que falta muitas vezes é isso. E aí, por isso que a sociedade hoje está se voltando contra a construção civil. Por quê? Porque fica muito a lógica do lucro pelo lucro, entendeu? Verdade. Tipo, chega aqui, a construção civil consegue o lucro dela, que está correta, tem que ter o lucro dela, mas o ônus fica para a sociedade. O ônus fica para a prefeitura. É a prefeitura que tem que chegar e tem que resolver. Tem que gastar dinheiro público para poder fazer obra de drenagem. Tem que gastar dinheiro público para poder consertar asfalto, porque vai aumentar o fluxo de carro, vai aumentar o desgaste. Exatamente. É a sociedade que vai passar aperto, que vai aumentar o fluxo de carro, vai aumentar o acidente. Cai na gente, né? O cidadão, e aí, né? Quem ganhou o dinheiro com aquilo ali, continua no lugar onde está. E se bobear, às vezes nem na cidade é. Muitas vezes, né? Pode ser uma pessoa que não mora em Juiz de Fora. Sim, mas é verdade. Então, assim, eu acho que esse debate é o debate mais importante, sabe? Eu acho que a gente precisava disso, sabe? Porque para a construção civil, cara, não é nada. E eu falo abertamente mesmo, cara. Eu acho que se a construção civil tivesse, porque não fez isso, eu acho muito pouco provável que agora consiga mudar. Mas se a construção civil, desde o início, tivesse apresentado um projeto, tivesse debatido com o Gramber, tivesse debatido com o bairro, tivesse debatido com as pessoas a respeito do que seria lá, com certeza esse processo teria sido todo facilitado. Verdade. Porque o que acontece, qual que é a discussão que acontece? O que vai ser feito lá? Ninguém sabe. O que a gente sabe é que provavelmente vai ser residencial. Mas é o quê? Um shopping, um negócio assim, né? Entendeu? Então, assim, você precisa debater com a sociedade, sabe? É iniciativa privada? Ok, cara, é iniciativa privada. Mas, assim, a gente não pode ignorar que ali moram 6, 7 mil pessoas. Claro. E essas 6 mil, 7 pessoas, elas também têm
participação no que vai acontecer na região. Eu acho que o grande debate das grandes obras é essa. É assim, cara, é isso que a sociedade quer. Né? Por isso tem o compacto, tem esses votos. Exato. Pra ver se segura, né, cara? Entendeu? Mas esse debate ele tem que ser público, sabe? Então a mesma coisa, vai construir o viaduto da Benjamin. Eu sou meio contra a construção de viaduto, mas, cara, vai conversar com os comerciantes da Benjamin. Tá todo mundo mal, cara. Porque não tá passando mais carro, as vendas despencaram. Derrubaram os caras, né? E aí? Pô, aí é uma responsabilidade do Estado também. Claro. O Estado foi conversar com esses comerciantes? Se pensou numa alternativa para eles? Provavelmente não, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que esse debate, quando a gente fala de democracia, é nessas micro discussões, entendeu? Claro. Não é na discussão macro, a nível, vamos ser uma democracia, vamos ter voto. Não, cara, a democracia é esse debate interno. Aqui embaixo primeiro, né, cara? Sacou? Porque, no fim, cara, quem vive na cidade, quem vive na sua rua, no seu bairro, é a gente. Eu acho que é muito ruim, cara, quando o Estado ou a iniciativa privada, qualquer ente que seja, chega entrando e fazendo modificações do lugar que você mora. Sem debater com a comunidade que tá ali, né? Exatamente. Pra saber se pode ou não pode. Entendeu? E assim vai diretamente influenciar na vida de quem vive ali, né, bicho? Igual, por exemplo, eu moro ali no Cascatinha, a gente tem um debate a respeito da rotatória, que fechou. Cara, eu particularmente sou a favor da maneira que foi... Eu sou a favor do fechamento da rotatória, porque eu ando a pé. Pra mim, facilitou bastante a questão. Mas pra quem mora nas ruas internas do bairro, isso foi ruim. Só que não teve debate. Chega, muda e pronto. Né? Entendeu? Então, acho que a democratização, quando a gente fala de democracia, é democratizar essas pequenas questões também, sabe, cara? São essas pequenas discussões. Eu acho que no Gramber o que faltou foi isso. Acho que faltou no Gramber você ter uma... A população você colocar a população no centro do debate. Não se colocou, a sociedade se insurgiu contra. Por quê? Porque é um modelo que está acontecendo na cidade. Você tem a venda, demolição de espaços, sejam eles históricos ou não, que você acha que é históricos ou não, mas você constrói residenciais e a qualidade de vida das pessoas vai piorando. Você pega São Mateus, por exemplo, tem 5 residenciais construídos na São Mateus, cara, na rua São Mateus. Aqui na Independência, aqui, você tem que ver o trânsito aqui no Adão. Entendeu? Poxa, um montão de torre ali, uma atrás da outra. Entendeu? Então, assim, acho que esse é o ponto. Ninguém é contra as torres, ninguém é contra a construção civil, ninguém é contra o desenvolvimento da cidade. Mas tem que ter um planejamento, sabe? E mais que isso, as pessoas que estão ali envolvidas diretamente no processo, elas precisam ser escutadas. Porque é isso, cara. O Gramber é um bairro de idosos. Você vai construir um residencial, você vai colocar mais 5 mil pessoas, vamos botar 4, 5 mil pessoas ali. Vai um mudar impacto para esses idosos. Sabe? Um fluxo de carro maior pode ter um aumento de acidente. Como é que você planeja as vias? Esgoto, tudo. Pra onde vai? Sim. Né? Como é que você planeja as vias? Pô, vamos melhorar o passeio aqui pra ter um passeio melhor pros idosos. Vamos ter uma sinalização maior. Eu acho que falta isso, sabe? Eu acho que falta... quando você apresenta um projeto de construção, você apresentar qual que é o impacto daquilo para a sociedade. E como que você mitiga isso. E como que você mitiga esses impactos, entendeu? Porque, no fim, o que acontece é isso, cara. A construção civil pega, constrói, depois fica com o seu lucro e um ônus fica com a sociedade. Isso eu não consigo achar isso certo. Eu não consigo achar isso justo. Mas não é justo. Entendeu? Na minha opinião também. Eu não consigo entender isso como um processo natural. Da mesma maneira que eu não concordo do Estado chegar e modificar a via... como foi lá no Cascatinha, sem conversar com as pessoas. Então, assim, eu tô falando que são os dois entes, o ente público e o privado. Eu sou muito contra, sabe? Porque eu acho que a visão das pessoas tem que ser ouvida. Até porque todo mundo é cidadão, todo mundo paga seu imposto. Paga mais ou menos? Cara, dane-se, todo mundo paga. Ué. Então, assim, a minha visão, eu não posso chegar aqui no seu estúdio e falar, cara, não gostei desse boneco, troca. Não, cara. Sabe, eu não tenho poder pra fazer isso. Ou então você tem que conversar comigo, né? Esse boneco não... Exatamente. E a gente troca uma ideia, eu vou apresentar meu argumento, você pode falar assim, não. Acho isso ele que melhor. Tá faltando. Eu acho que o que acontece é menos isso. Eu acho que a gente está num processo muito impositivo das coisas, sabe? E eu acho que esse é um caminho muito ruim. Então, acho que falar de democracia é falar sobre isso. A gente tem que praticar a democracia nos nossos pequenos espaços. Nas decisões em casa, nas decisões no local de trabalho, sabe? Eu acho que se a gente começar a ter realmente uma democracia nesses espaços, a gente vai começar a ter um país realmente enquanto democracia. Mas enquanto as coisas forem decididas sempre no tipo, o que eu quero... Uma canetada, né? Aí, meu irmão, não tem jeito.
Ô, irmão, vou te pedir para deixar aí suas redes sociais, como que o pessoal faz para te achar aí. Bom, Matheus Brum jornalista, não é difícil, é só botar Matheus Brum com TH. Matheus Brum jornalista, estamos aí no Instagram, nas outras redes. Tem aqui, ó, o livro Entre Contos e Crônicas, Tupi, Fantasma do Mineirão, Esporte Campeão do Centenário. Esse livro eu vendo ele, como eu falei, não está à venda em livraria, né, em nenhum lugar, mas pode entrar em contato comigo por essas redes que eu passei, que vai ser um maior prazer tá vendendo o livro e debatendo mais sobre a história do Tupi e do futebol de Juiz de Fora. Matheus, eu queria te agradecer o esclarecimento, cara. Tamo junto, cara, que foi isso. Massa. Precisando, tamo aí. Então, beleza. Vai voltar mais vezes Com aí. certeza, só chamar. Galera, um abraço aí e até a próxima.